Sejam todos muito bem-vindos a essa aula especial do curso de Tarô, né? Hoje eu estou aqui no lugar do professor Paulo, que habitualmente, né, conversa com vocês sobre os tópicos do Tarô. Não tenho a expertise dele na parte prática, também sou tarólogo, né? Mas o Paulo realmente é o especialista aqui da escola de Tarô, por isso que a gente confiou esse curso aqui a ele. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a magia e o Tarô, trazer uma abordagem um pouco especial sobre o tarô, que é o alvo dos nossos estudos aqui, tá bom? Para quem não me conhece, eu já fiz uma aula com o professor Paulo algumas semanas atrás aqui com vocês. Meu nome é Gilberto Melo, eu sou o fundador e um dos professores aqui da escola. Eu sou mago iniciado há mais de 10 anos, sou sacerdote de Umbanda do Templo Escola Omaie, tarólogo, terapeuta e magista, né? Quem quiser acompanhar aí, nós temos as nossas redes sociais, que é o Escola Espiritualidade Livre no Instagram e Gilberto Melo no YouTube. Mas chega de falar de mim, vamos falar do tarô, né? Que é para isso que a gente está aqui. Então, eu vou trazer vários tópicos, vários pontos importantes aqui para vocês. Mais cedo eu encaminhei também um material extra, que são palavras-chave que vocês podem associar a cada um dos arcanos maiores, tá? A gente vai trabalhar com os arcanos maiores na aula de hoje. Primeiramente, o que a gente tem que entender? O que nós sabemos de tarô, muito foi conhecimento construído ao longo do tempo. Tá? Por quê? Quando eu falo que o que a gente sabe hoje sobre tarô, ele foi um processo de descobrimento. Porque no início, o tarô era só um conjunto de gravuras, né, que não tinham um acompanhamento. Todos os livros que nós lemos sobre tarô, todos os livros que nós escrevemos sobre tarô, é sempre a visão e a percepção daquele magista, daquele oraculista, daquela pessoa. Porque o tarô, ele não tinha nenhum livrinho. Hoje em dia, qualquer tarô que você comprar na internet, vem aquele livreto junto. Aquilo não acompanhava o tarô no início. Os primeiros tarôs que a gente tem notícia, né? Esses tarôs, eles eram só as gravuras, só as ilustrações. Então, muitos, por exemplo, muitos magistas, muitos esotéricos chegam a falar, por exemplo, que o tarô inicialmente nem era um oráculo. Hoje ele se tornou o oráculo mais popular. Quando se fala de evidência, de oráculo, o tarô virou ali o máximo, né? Tanto que ele virou, eu falo que até um pouco de metonímia. Existem vários tarôs, né? Então você tem tarô dos orixás, que a gente tem o curso aqui na escola, tarô rúnico, você tem o tarô das bruxas, você tem o tarô de Osho, o tarô do Reiki, o tarô, vários tarôs, né? E muitos nem deveriam utilizar esse nome. Por exemplo, a gente tem lá o tarô cigano, né, fazendo referência ao baralho Lenormand. Está errado. Por quê? O baralho cigano, ele tem 36 cartas, então ele não acompanha a métrica do tarô. Para que um tarô de fato seja considerado um tarô, ele tem que ter o mesmo número de cartas, seja só os arcanos maiores e os arcanos maiores e menores, e deve acompanhar os arquétipos. Por quê? Os arquétipos do tarô, né, a própria palavra arqueotipos, né, que vai dar origem a tarô, arquétipo. Então, você tem arquétipo, arqueos, que é antigo, e tipos, que é imagem. Então, a imagem antiga, a imagem ancestral. Os arquétipos do tarô, de fato, abarca vários oráculos. Vamos pegar, por exemplo, a carta 4, né, que é o imperador. A carta 4, esse arquétipo, essa imagem ancestral, ela fala de domínio, ela fala de um rei, ela fala de empoderamento, ela fala do pai, ela fala de fartura, ela fala do Senhor Supremo. E aí, no tarô mitológico, quem está nesse lugar aqui? Você tem Júpiter, né? Inclusive, essa carta já faz referência a Júpiter. Júpiter realmente encaixa dentro desses estereótipos. Ele é o senhor do universo na mitologia grega, ele é dominador, ele é controlador, né? Então, assim, cabe. Eu poderia dizer que o presidente, se eu fizesse um oráculo, eu podia colocar a figura do presidente aqui. Por quê? Porque está dentro do arquétipo, está dentro da imagem, né? E aí, sucessivamente. Então, os tarôs, para ser um tarô certo, ele tem que seguir aquele arquétipo. Só que o tarô, ele é um conjunto, né? Pelo menos assim, a imagem dentro da corrente esotérica mais comum, tanto que Eliphas Levi, que é um grande iniciado, chama o tarô de o livro de Thoth. Thoth era o deus egípcio, né, da sabedoria,
da magia, da escrita, né? Ele seria um livro 100 páginas, só com ilustrações. E seriam janelas, né? A ideia é que um espiritualista, um magista, ao olhar para uma dessas cartas, ele fosse transportado para aquela dimensão. Então, nesse primeiro momento agora, eu vou pedir para vocês terem essa percepção, olharem para o tarô não mais como um oráculo. Gilberto, mas ele não é um oráculo? Eu também utilizo ele para fazer leituras. Mas hoje o exercício é expandir a nossa dimensão, é expandir a nossa imagem, tá, sobre o tarô. Se vocês repararem, o tarô de Marcélia que eu estou utilizando aqui, tá? Ele de fato lembra uma porta, né? Uma janela, não tem esse formato? Lembra bem uma porta. É como se cada lâmina, como se cada carta fosse uma chave para uma dimensão específica. Fosse uma chave. E ali, gente, você pode escrever um livro inteiro dentro daquele arquétipo, dentro daquela carta. Isso é legal porque num jogo, né, num jogo prático, não sei se vocês já estão jogando, né? O Paulo passou alguns exercícios bem legais aí para vocês já irem se habituando, né? Tirando uma carta por dia, já começando ali aquele movimento. É muito doido, porque, por exemplo, se você está fazendo uma leitura de saúde, a carta fala uma coisa. Se você está fazendo uma leitura de trabalho, a mesma carta, sem fugir do que ela representa outra coisa. Então, por exemplo, vou pegar de novo a carta do imperador. Dentro de uma relação, ela pode falar de uma relação abusiva, ela pode falar que alguém está controlando o outro dentro da relação. Ao mesmo tempo, essa mesma carta pode falar, por exemplo, de um chefe. Ela pode falar do seu pai. Ela pode falar que você precisa assumir as rédeas da sua vida e controlar mais o seu universo. Percebe que sem sair do espectro do que ela representa várias coisas? Então, é muito importante que vocês entendam, quando vocês estiverem fazendo uma leitura, né, ainda dentro dessa parte oracular, deixa a carta se comunicar com você. Deixa que daquela dimensão que ela representa, saia o contexto que você está trabalhando. Então, vamos focar agora na parte mágica, tá? Então, existe uma corrente, uma história, que o tarô ele teria se originado na antiga Atlântida, né? Isso é claro que não tem nenhuma comprovação, porque a gente não tem nem comprovação que a Atlântida existiu. Mas dentro do movimento esotérico tem-se a crença, né, de que existiu uma civilização no passado chamada Atlântida. Essa civilização ela era muito moderna, ela era muito evoluída do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista tecnológico e também de conhecimentos e filosofias. Essa civilização já estava no seu declínio, né? Porque a lei da vida tudo atinge o ápice e depois as coisas começam a decair, tudo acaba, né? A lei da entropia, então tudo vai acabar, todo o reino cai. Se a gente olha, por exemplo, a história, os reinados eles levantam e caem. Isso foi o Egito, isso foi a Grécia, isso foi Roma, isso foi... Antes, por exemplo, hoje em dia a gente tem aquela ideia dos Estados Unidos como uma potência, mas antes dele era a Inglaterra. Antes da Inglaterra tiveram outros, e algum dia os Estados Unidos também vai ser substituído por uma outra grande potência. Então, essa é a lei da vida. Só que os filósofos, os sábios daquela época, eles tinham que preservar a cultura de Atlântida, a sabedoria espiritual de Atlântida. E eles o fizeram através do tarô. Então, acredita-se que o tarô guarde conhecimentos ancestrais de magia, de espiritualidade, de leis esotéricas, de vários processos. Esse conhecimento foi levado ao Egito, que é um dos remanescentes da sociedade Atlante. Mais tarde vai ser levado, né? Alguns falam, por exemplo, que aquela perseguição que os hebreus sofreram era porque Moisés, que era um iniciado de um templo egípcio, estava levando esse conhecimento, que ficou durante muito tempo escondido dentro da Cabala e mais tarde vai acabar caindo em domínio público, vamos dizer assim, através do tarô. E é por isso que existem associações dentro da Cabala, por exemplo, das sefirotes, das letras, né, do alfabeto hebraico com os arcanos do tarô. Então, tem-se essa história. Então, o tarô, isso mostra para a gente, se for verdade ou não, que o tarô ele é muito importante. Ele tem um poder muito grande. Eu costumo dizer que tudo aquilo que resiste ao tempo é importante, porque a natureza ela é sábia. Nada que não... Por exemplo, um amor dura, uma paixão acaba.
Aquilo que é superficial, o tempo leva. Aquilo que é importante permanece. Por exemplo, os valores, eles são imortais. As modas, elas são passageiras. Então, por exemplo, valores como amor, paz, equilíbrio, estrutura, sempre vão existir. As modas não, sabe? Então, se o tarô existe há tanto tempo e chama atenção e desperta, porque com certeza tem ali um fundamento, tem ali uma base, tá? Então, os magistas, eles tendem a utilizar o tarô como uma ferramenta mágica, tanto de aprendizado. Então, o tarô, ele é um grande mestre, como também uma ferramenta que vocês podem utilizar nas suas magias, nos seus encantamentos, para lograr coisas, alcançar coisas, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês. O que é magia? Vamos começar por aí, porque assim, a gente tem claro na nossa cabeça o que é magia, mas a gente tem uma certa dificuldade de conceituar o que é magia, tá? Principalmente a verdadeira magia, né? Porque às vezes assim, a gente fica tão contaminado, por exemplo, com os filmes de Hollywood, que é gostoso demais, mas é claro que magia não é aquilo ali, soltar raio pela mão, sabe? Não é assim que a magia funciona. A magia, ela funciona por princípios, tá? Magia, você vai ter vários conceitos, mas o resumo sempre vai ser esse: capacidade de alterar a sua realidade de acordo com a sua vontade, usando para isso o seu conhecimento. Isso é magia. Porque, por exemplo, vamos pegar por partes. Você só faz magia, está ligada à transmutação, à mudança. Toda forma que você faz magia para ter alguma coisa, para mudar alguma coisa. Por exemplo, você está sem dinheiro, você faz uma magia de prosperidade. Você está tendo muitas brigas na relação, você faz ali um adoçamento. Você está precisando de um emprego, ou seja, está desempregado, quer estar empregado. Então, perceba que o princípio da magia é a mudança. Tanto que a magia ela vai se ligar a conceitos como alquimia. Né? A alquimia é uma forma de magia medieval que buscava transformar ali o chumbo em ouro, ou seja, mudar a natureza de alguma coisa. Existe a alquimia espiritual, que é pegar o homem, né? Aí associa-se que o chumbo seria as nossas virtudes, que a função do homem é evoluir até se tornar como o ouro, né? Que é incorruptível. Isso é alquimia espiritual. Mas, de qualquer forma, é mudar, é transmutar. Então, a cor da magia é violeta, que é a cor da transmutação. Então, a magia está sempre vinculada, né, por exemplo, a esse processo de transmutar, a mudar. E mudar para onde? Para o que eu quero. Então, magia é a capacidade de mudar algo dentro daquilo que eu quero, ou seja, transmutar de acordo com a minha vontade, usando conhecimento para isso. Por quê? Porque não é à toa, tem um princípio, tem um fundamento ali que eu vou utilizar para as minhas magias. E aí você pode, por exemplo, é um banho que eu vou fazer? É um chá? É um ritual? Né? Então, qual que é o melhor dia para esse ritual? Quais elementos eu vou utilizar nesse ritual? E aí já é o seu conhecimento, né, sobre as leis, sobre o universo, sobre todo o processo. Isso é magia. Então, o tarô, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro dessas magias, para alcançar algumas coisas. Por quê? Porque cada um dos 22 arcanos tem uma energia, tem um padrão, tem um processo. Então, primeiro, ele tem poder por si mesmo, né? Por si só, o tarô já é uma ferramenta de poder. Segundo, porque ele representa energias, ele representa processos, e mais que isso, dentro da magia, existem alguns conhecimentos que são importantes, e eu vou trazendo para vocês ao longo das aulas. Por exemplo, quanto mais uma coisa na magia, quanto mais eu repito algo, mais poder ele ganha. Vocês sabiam disso, por exemplo? Por isso que, às vezes, certas magias pedem para você fazer repetir, toma esse banho 3 vezes. Repita isso 7 sextas-feiras. Ou repita a determinada frase tantas vezes. Ou, por exemplo, o Japamala, 108 vezes você vai mantrar determinado mantra. A repetição gera poder. Quanto mais eu repito, quanto mais eu faço, mais aquilo ganha. Por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração usada por católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas. Geralmente, ninguém reza o Pai Nosso para fazer coisa errada. Né? Geralmente, as pessoas rezam o Pai Nosso com fé, com força. Qualquer pessoa que rezar o Pai Nosso tem a força de todas as vezes que ele foi repetido.
É por isso que é uma oração tão poderosa. Porque o Pai Nosso, uma vez que eu rezo o Pai Nosso, eu me conecto com todas as vezes que ele foi rezado. E ele é fortalecido por todas as vezes que aquilo aconteceu. A magia, ela nos ensina isso, por exemplo. Por isso que às vezes eu, por exemplo, não gosto muito de orações prontas. Eu gosto muito daquela oração espontânea que nasce no meu coração. Mas eu reconheço que existem orações que têm muita força espiritual, justamente por causa desse processo. Agora, imagina o tarô. Quantas vezes o tarô não foi utilizado? Quantas vezes a egrégora do tarô não foi trabalhada? Consegue entender o poder dessa ferramenta por si só? Existe uma egrégora por trás do tarô. E aí, o que é egrégora, Gilberto? Tudo que existe no universo tem uma vibração específica. Existe uma lei do universo chamada lei da atração, que diz que semelhante atrai semelhante. Então, toda vez que eu faço algo e você faz algo parecido, aquela vibração que a gente emana tende a se aproximar. Então, essa vibração, essa egrégora que existe, ela vai se fortalecendo. Então, existe uma egrégora por trás do tarô, por trás dos arquétipos do tarô. O tarô ele foi construído através de muita sabedoria. Vou pegar, por exemplo, a primeira carta do tarô, a carta do mago, né? A gente tem aqui. A primeira coisa, existe uma letra A escondida dentro dessa figura. Vocês já perceberam isso? Que é a letra Aleph do hebraico. Se vocês repararem, eu vou pôr aqui bem perto da tela. Deixa eu tentar aqui. Se vocês repararem, a perna dele com a mesa e o corpo formam a letra A. É a primeira letra, é a primeira carta, é a ação, é o princípio. Aqui na mão dele, ele está segurando uma varinha e na mesa a gente tem uma moeda, uma espada e uma taça, que além de representar os outros naipes, né, dos arcanos menores, representam os 4 elementos. A espada representa o ar, a varinha representa o fogo, a moeda representa a terra e a taça representa a água. Se vocês repararem, a mesa do mago tem 3 pernas. Tá vendo que não aparece essa 4ª perna da mesa? Isso também tem um fundamento. 3 é o número da materialização. 3 é o número da concretização. É por isso que ela tem 3 pernas. Porque o mago, ele trabalha materializando coisas, criando coisas, gerando coisas. O 4 prende, o 4 limita, o 4 estrutura. Então, você tem os 4 elementos, que são os 4 fundamentos da matéria. Você tem ali o 3, que é a materialização. Essa carta, magicamente falando, ela tem várias funções. Ela te ensina qual que é a função do mago no mundo. Uma mão apontada para cima, outra levemente apontada para baixo. O mago é aquele que materializa as coisas do em cima no embaixo. O mago é aquele que pega as coisas do alto, do elevado, e materializa no plano físico. O mago ele é um pontífice. Então, ele é aquele que realiza a obra cósmica no mundo. Tá? E todo bruxo, todo mago tem esse papel. Ele pega a sabedoria do mundo espiritual e aplica no físico. Essa carta, olha que interessante, ela pode ser utilizada para vencer a procrastinação. Essa carta, por exemplo, você pode ter um quadro. E aí, quando eu falo usada, eu vou mostrar vários exemplos de como vocês podem utilizar. Por exemplo, vocês podem pegar uma carta, é claro que não do deck que você utiliza para fazer leituras. Você pode comprar um outro só para fazer magias. Como você pode imprimir na internet também esses arquétipos. Então, por exemplo, um quadro da carta do mago no seu escritório, no seu espaço de estudo, te ajuda a procrastinar menos, te ajuda a concentrar no trabalho. Porque o mago, ele é ação. O mago, ele é movimento. O contrário dele... Só a carta aqui. Um complemento contrário dele é a carta da imperatriz. Ele está em pé, ação. Ela está sentada, passividade. Ele está agindo, ele está com a mão estendida. Ela está ali numa posição passiva, receptiva. Então, a carta do mago ela é ótima para trabalhar a procrastinação. Ao mesmo tempo, ela te ensina, né, o que é a função do mago no mundo.
qual que é a sua função. Existe um outro segredo escondido aqui. Tá vendo o chapéu dele? Tem o símbolo do infinito formado no chapéu dele. Isso representa o quê? A mente dele conectada ao cosmos, conectada ao todo, né? Então, reforçando esse aspecto do mago, né, de conexão com o cosmos, com o universo. Essa carta você pode utilizar, por exemplo, para favorecer o seu processo magístico, para te fortalecer, para lembrar quem você é. É uma carta muito boa para inícios também. Então, você vai fazer um ritual, por exemplo, de abertura de empresa, para abençoar uma empresa, ou para começar um projeto. Essa carta te materializa. Você pode utilizar ela também, por exemplo, para meditar. Se você precisa desses princípios que a gente falou, você pode todos os dias pela manhã fazer uma meditação concentrada nela, nessa carta, para trabalhar esses processos que a gente viu. Então, essa carta ela é uma mestra, ela te ensina. O que essa carta me ensina? Essa carta me ensina o que é ser mago, essa carta me ensina o que é ação, essa carta me ensina por exemplo, essa carta diz que eu tenho tudo nas minhas mãos. Por quê? Porque eu tenho os 4 elementos. Os 4 elementos são o princípio e a base de tudo. Então, tanto que essa carta, pelo menos para mim, muitas vezes, quando ela aparece no meu jogo, ela está dizendo para o meu cliente que ele tem tudo para fazer o que ele precisa, para cumprir a obra dele. Quando eu acompanho a jornada do tarô, por exemplo, o mago ele dá um spoiler do que o louco descobre, que ele sempre teve tudo. Nele, a primeira carta tem tudo, mas ele vai buscar as coisas ao longo do caminho, ao longo do percurso. Como nós, seres humanos. Existe aqui dentro uma mensagem escondida que é o seguinte: o ser humano ele vive, porque, por exemplo, qual que é o processo encarnatório, qual que é o processo evolutivo? A gente vive para evoluir, não é? Para nos conectar a Deus. O mago de cara já te diz que você tem tudo, que você nunca esteve desconectado de Deus. Nós passamos por várias coisas, tanto que é por isso que o tarô ele é cíclico. Por isso que você termina o 22 e volta, 21 e volta para o 0 de novo. Louco, tanto a carta 0 quanto a carta 22. É um ciclo que vai e volta. Isso aqui é o que a gente tem. Isso é só a primeira carta, o primeiro processo. A sabedoria oculta aqui dentro. Então, assim, é muito importante. Outra coisa importante, qual que é o elemento que ele está segurando? Ele está segurando a baqueta, que representa o elemento fogo. Perceba que a ação é fogo. A ação transmuta. Toda ação transmuta alguma coisa. Tudo que você faz modifica o todo. Porque o fogo é isso. O fogo não deixa nada intacto, ele transmuta tudo. O ato com a mão estendida significa ação, movimento. Toda ação que você faz gera uma reação. Toda causa gera um efeito. As leis espirituais, elas são escondidas, ocultas dentro do tarô. Então, a primeira carta do mago trabalha procrastinação, trabalha começos, e aí você pode utilizar no ritual. E aí, outra coisa importante, nós temos na sequência a carta da sacerdotisa, né? O contrário do mago. Se o mago ele é ação, o mago ele é movimento, se o mago ele pega e age no plano físico, a sacerdotisa ela é receptiva, ela é intuitiva. A ação da sacerdotisa se dá num plano espiritual. A ação da papisa, como essa carta também é conhecida, né? É uma ação puramente espiritual e mental. A magia do homem, o homem, quando ele pratica a magia, ele é o mago. A mulher, quando ela pratica a magia, ela é a sacerdotisa. A mulher que guarda os segredos, que guarda o mistério. A mulher que é naturalmente intuitiva. Toda mulher é meio bruxa, eu sempre falo isso. Toda mulher é meio bruxa, toda mulher é meio. Ela pode ser o que for, ela pode ser evangélica, ela pode ser ateia, ela pode ser o que for. A mulher ela tem uma sensibilidade, é da natureza dela. É por isso que dentro da magia a gente fala, né, que a mulher, por exemplo, num coven de bruxaria, você tem o sumo sacerdote e a alta sacerdotisa. Se os dois entram em divergência, a opinião dela é que manda. Porque a mulher é sagrada. Vocês podem reparar, por exemplo, que a mulher ela é e ponto, não tem nem o que dizer, né? A mulher ela é, por quê? Porque a mulher é aquela que
cuida, a mulher é aquela que movimenta, a mulher ela tem todo um universo íntimo. O homem, ele é ação, o homem ele é expansão. Mas a expansão do homem ela é para fora, o infinito da mulher, a expansão da mulher é para dentro. Dentro da magia, por exemplo, toda a superfície, né? E aí é um outro conceito de magia. Tudo, tanto que, por exemplo, você está vendo que o homem aqui está segurando uma baqueta, né? Está segurando uma varinha. Tudo que é fálico na magia, o atame, a varinha, a espada, tudo isso representa a energia masculina do Deus. Tudo aquilo que é côncavo, o caldeirão, a taça, tudo isso representa a energia feminina, porque a mulher é receptiva. Lembra o útero, né? Lembra os órgãos femininos dentro da bruxaria. Tanto que, por exemplo, se vocês repararem, um outro mistério oculto aqui, o livro que ela está carregando, além de ser toda a sabedoria que ela sabe e guarda para si, também é uma metáfora para o órgão feminino mesmo, se vocês repararem. É uma metáfora para o próprio corpo, para o próprio sagrado dela. Outra coisa que está oculta aqui dentro, né? Se vocês repararem, o azul do seu manto está sobre o vermelho, né? Então aqui você está dizendo o quê? A intuição, a espiritualidade acima da matéria. Então, aqui a razão controla os impulsos. Outra coisa que a gente percebe aqui, por exemplo, em cima dela, acho que a tela ficou um pouquinho coisa. Você tem uma meia-lua, né, sobre a cabeça dela, que tanto faz uma referência ao ciclo das mulheres, né, que acompanha o ciclo lunar, como também representa as antigas deusas do passado, por exemplo, como a deusa Ator, que é a deusa mãe, né, a deusa vaca na mitologia egípcia. A própria carta faz uma referência a Ísis, né, que é a deusa que mais tarde, dentro do cristianismo, vai gerar a imagem da Virgem Maria. E, Gilberto, beleza. Aonde eu posso utilizar a carta da sacerdotisa nas magias? Primeiro, você pode utilizar ela para favorecer a sua conexão com a sua intuição. A sacerdotisa ela serve para favorecer a sua conexão com o mundo espiritual. Você pode, por exemplo, colocar ou meditar sobre a carta. Você pode carregar ela com você, se é aquilo que você está buscando. Por exemplo, você está buscando inspiração. Você é escritor, você é ator, você é diretor. Você está precisando de uma resposta. Por exemplo, você está muito perdida e quer um sinal do universo. Você pode carregar essa carta, porque ela te ajuda a te conectar, né, com esse universo cósmico à sua volta. Trabalha a sua sensibilidade, trabalha a sua intuição. Só um minutinho. A terceira carta, né, que a gente tem aqui é a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz é uma carta que conecta a figura da mãe, tá? Ela vai representar agora a mãe. Ela representa a conexão, aquela que domina com amor, aquela que domina com o sentimento, com o coração. Inclusive, a carta da Imperatriz é muito boa para questões vinculadas à mãe. Então, por exemplo, você vai fazer um ritual e você quer, por exemplo, de quebra de laços com a mãe, ou um ritual de harmonização com a mãe. Você pode utilizar a carta da Imperatriz para representar a sua mãe. Além disso, se você quer, por exemplo, aprender a se impor, mas impor com amor, né? Porque também tem essa questão. A gente fala muito da imposição, mas a gente tem que saber que impor também dá para pôr amor na imposição. A Imperatriz representa isso. A carta da Imperatriz, ela representa um pouco a deusa Vênus, que é a deusa do amor. Então, também pode ser utilizada para rituais de amor. Você pode fortalecer adoçamentos com essa carta. Você pode fortalecer rituais de amor com essa carta, tá? A carta dela, da Imperatriz, ela também tem. Olha a diferença, olha os mistérios. É por isso que eu falo com vocês. A lua, na carta anterior, está na cabeça, mostrando sensibilidade. Você recebe do alto. A lua aqui está abaixo dos pés dela. Ou seja, você muda as coisas, você transmuta as coisas. Aqui você é receptiva às mudanças. Aqui você gera as mudanças. Aqui, tanto que o tarô ele é uma jornada, ele é uma ordem. Aqui você captou. Aqui você
colocou em prática essa mudança, aquilo que você captou. Você não deixou de lado a sua sensibilidade, mas agora você está canalizando, você está direcionando. É por isso que a gente usa muito a carta da Imperatriz na magia para rituais onde você consegue dominar a pessoa, rituais onde você consegue... por quê? Porque você está colocando ali aos pés, aos seus pés, que é muitas vezes o que a pessoa busca. Aqui, gente, eu não estou fazendo juízo de bom e errado, certo? Não, sabe, assim, eu acho que fazer magias de amarração, magias nessa natureza, às vezes é muito baixa estima, sinceramente. Mas eu estou te mostrando os mistérios que as cartas ocultam e como vocês podem fortalecer a magia. Então, rituais de amor, rituais ligados à mãe, rituais onde você consegue, por exemplo, vou imaginar que você é chefe de uma equipe, mas você quer ter uma boa relação, mas sem perder a autoridade. Você pode utilizar essa carta representando isso. Tanto no ritual em si, no altar, como também meditar na carta, carregar a carta com vocês, tá? Até aqui, alguém entendeu? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Certinho? E aí agora a gente continua na nossa jornada. Agora nós vamos para a carta 4, a carta do Imperador. Perceba que até aqui a gente está fazendo um movimento assim. Você tem uma carta que representa o masculino, outra carta que representa o feminino. Uma carta que representa o feminino e agora uma carta que representa o masculino. São pares, tá? Traz para nós a lei da polaridade, a lei do gênero. Tudo tem o seu masculino e o seu feminino. E esse masculino e feminino, eles não são opostos, eles são complementos, tá? Dentro da visão esotérica, dentro da visão espiritual, a gente entende, né, que não existem opostos e inimigos, mas opostos complementares. Um precisa do outro. Então, por exemplo, se de um lado você tem a espiritualidade agindo para fora, aqui você tem a espiritualidade agindo no universo interno, tá? E eles têm que estar lado a lado para dar certo. Se de um lado existe a imposição pelos sentimentos, o domínio dos sentimentos, aqui você tem o domínio da razão. Aqui é razão, aqui é sentimento. A carta do imperador é o domínio sem sentimentos. É por isso que o imperador ele tem aquele aspecto, por exemplo, de não se importar de mandar matar milhões, de controlar uma guerra. E aí a gente até tem uma brincadeira, né? A maioria das guerras foram criadas por homens. Se você parar para pensar, os chefes de estados envolvidos em guerras, de modo geral, sempre foram homens. Porque o homem ele não tem aquele sentimento. O homem ele não pariu, ele não sabe o que é dar a vida. Ele sabe o que é tirar uma vida. As mulheres, né? Visão minha, eu acho que se o mundo tivesse mais mulheres em posições de comando, de modo geral, a gente teria um mundo melhor. Então, aqui é o contrário complementar. Se a carta 3 vai lidar com questões de sentimento, aqui a gente vai lidar com razão. Aqui a gente vai lidar com a mente. Então, aqui é o controle, a imposição. Por exemplo, um macete que eu vou ensinar muito para vocês. Vocês sabiam que vocês conseguem analisar, por exemplo, o arcano de um ano, o arcano de uma vida? Isso é uma coisa legal para vocês. Por exemplo, 2023 que a gente está. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Então, a gente está no ano 7. Nós estamos no ano do carro. Né? O ano do carro do triunfo, carta 7. Esse é o arcano do ano. Você consegue entender um pouco da energia do ano se você entende o que o carro representa. É um ano que vai passar super rápido, é um ano que você tem muito, muito movimento. Outra coisa, a carta 7, né? Vamos pegar mais que pode ser muita briga, tem que tomar muito cuidado com isso. Questões de saúde, muitas vezes ligado ali à pressão alta, a coração. É um ano, por exemplo, onde pode ter uma guerra, existe a possibilidade de uma guerra, tudo que a carta 7 representa. Você pode fazer isso, se você atende os seus clientes, você pode fazer a leitura do ano daquela pessoa. Por exemplo, você pega a data do último aniversário dela, igual a gente faz o ano pessoal na numerologia, vocês podem fazer o arcano daquele ano. Como vocês podem fazer também, eu acho que eu já até ensinei isso quando eu tive com o Paulo, uma das últimas vezes aqui com vocês, o arcano da sua vida. Qual que é a energia
que está regendo o meu... Como é que eu sei isso? Pego a data de nascimento e reduzo até 22. E aí você descobre qual que é a energia daquela vida sua, qual que é aquele processo. O que, que você vai... E aí, toda carta ela é dual, né? Então, o que, que eu vou ter de facilidade, o que, que eu vou ter de dificuldade, você consegue visualizar. A carta 4, ela fala para nós de orgulho, soberba, né? Se vocês repararem, praticamente ele toma a conta de tudo, né? Essa carta toda é ele entronado, é ele sentado, né? Então fala de ego, fala de se ela descreve uma pessoa autoritária, dominadora, que só centraliza nela. Mas o que que eu posso trabalhar, Gilberto, magicamente o imperador? Dinheiro. Começa por aí. Rituais de dinheiro, de prosperidade. Você pode, por exemplo, está fazendo um ritual com dinheiro, com prosperidade, pode colocar junto ali no altar a carta do imperador. Medita na carta do imperador. Você pode colocar como plano de fundo, de tela, se é isso que você quer trabalhar. Só que quando você trabalha um arquétipo, você pega o bom e o mal. Você pega, você pega a fortuna, você pega a sorte, mas você pega o autoritarismo, você pega a inflexibilidade, tudo domínio do imperador. Aqui dentro tem algumas questões que a gente consegue perceber. Por exemplo, a primeira, né? Há uma predominância muito forte da cor amarela, principalmente esse tom dourado. Por isso que a gente tem esse aspecto de prosperidade, de tudo mais. Você tem aqui dentro uma águia que faz referência, por exemplo, a Júpiter. Essa carta é o próprio Júpiter sentado, é uma coisa comum. Ao mesmo tempo que ele está sentado, ele está com os pés em posição de ação. Ele levanta-se a qualquer momento, se for necessário. Né? Então, ele está sentado sobre o seu reino, sobre o seu domínio. Mas ele consegue agir, está pronto para agir. Tá? A gente consegue visualizar muito bem esse processo. Nós temos aqui na mão dele um cetro, né, de 3 pontos, representando as possibilidades, o caminho, o poder de decisão. Essa carta ela é muito boa quando você está confuso sobre qual caminho trilhar. Ele te dá força para sustentar uma decisão. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está num casamento falido, mas está naquela fase. Eu não sei se eu vou ter força, porque assim, eu estou pegando casos reais mesmo para a gente ver a praticidade. Sair de um relacionamento, sair de um casamento é um processo muito difícil, não é? Então, assim, às vezes você não tem força. Essa carta te dá força para fazer o que é necessário. Como um rei, por exemplo, que às vezes precisa tomar uma decisão difícil, mas necessária. Nem todo mundo serve para ser um rei. Porque tem que tomar decisões racionais, sem levar em consideração o coração. Então, por exemplo, pessoas que são muito coração podem se beneficiar com essa carta. Mas, além disso, você pode utilizar para magias também de prosperidade, você pode utilizar para magias para ganhar dinheiro. Se você, por exemplo, quer uma promoção no trabalho, é uma carta que você pode fazer usando ela para subir de cargo ali dentro. Se você vai abrir uma empresa, também é muito boa, né, nesse processo. Então, esse é o arquétipo 4. Agora, a gente tem um outro arquétipo, que é o arquétipo 5. Posso fazer uma pergunta? Claro, meu anjo. Eu fiquei com uma certa dúvida. No caso da magia, o consulente, aí no caso, não é ele que vai sortear a carta, por exemplo. É você que está fazendo, que está atendendo, é que vai mostrar para ele qual seria a melhor opção, no caso. Tá, não, no caso aqui, a gente está aprendendo o que cada carta pode me favorecer. Okay. E aí, em base, você não vai utilizar, como é que eu posso falar? O que sai, você não vai sortear essa carta. Você vai, embasado no seu conhecimento, orientar. Entendeu? E, ao mesmo tempo, você, enquanto magista, você pode utilizar isso a seu favor também. Opa, o que eu estou precisando? Estou precisando da força mental, da dureza do imperador, então eu vou utilizar ela. Ou, não, eu estou precisando da intuição da sacerdotisa, vou utilizar ela. Entendeu? Então, o magista, ele é... Aí a gente volta de novo no mago. Ele é o que direciona, ele tem tudo ali às mãos e ele pega aquilo que ele precisa no momento. Então, agora o que eu preciso é desse arquétipo.
Então, a ideia, né, mudar de acordo com a minha vontade, usando o que eu tenho, usando o meu conhecimento. Sempre volto no princípio do que é magia. Então, uma das coisas... Meu gato está preso lá de fora. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que não, a magia é isso, é ação. Você paga o preço, você está agindo. E aí, mais uma vez, aquilo que está oculto. Ação é fogo, ação transmuta. Então, ação gera consequências, gera reação. Entendi. Mas você não vai sortear, não. Você vai entender, compreender e aplicar. E aplicar, entendi. Tá, joia. Obrigada. O quinto arquétipo, né, é o arquétipo do Papa ou do sumo sacerdote. Esse aqui é maravilhoso. Serve para quebrar vícios. Por quê? O Papa, ele representa a autoridade religiosa, ele representa os bons costumes. Lembrando, gente, que aqui não é para a gente pensar no Papa Francisco, no Papa João Paulo, no Papa X. É para pensar no arquétipo do que é o Papa. O Papa é o homem que guarda os princípios divinos. O Papa é o homem, tanto que aqui a gente percebe que ele está orientando, né, duas pessoas. O lugar que ele fala de um lugar superior, ele fala de um lugar mais elevado. E aí tudo que está elevado remonta aquilo que vem de cima, aquilo que é mais valoroso, né? A gente tem, por exemplo, em cima a coroa dele, né, vamos dizer assim, 3, né? Ou seja, ele pega os princípios que regem o universo. Aqui também a mesma coisa, a cruz que ele carrega tem 3. O 3 é o número do universo, do cosmos. Então, o Papa, ele representa o homem que guarda os princípios de Deus, o homem que guarda os princípios e traz esses princípios para nós, é aquele que nos ensina. Então, essa carta ela é muito boa quando você quer trabalhar valores. Então, ela é ótima para quebrar vícios. Está fazendo um ritual, por exemplo, quer parar de fumar, quer mudar um comportamento seu, quer parar de trair, quer parar de beber. Você pode utilizar o arquétipo do Papa para isso. Tanto você meditar na carta, colocar ela como papel de parede, carregá-la como você, como utilizar em rituais que façam aquilo. Você pode utilizar a carta do Papa para isso. Agora, a carta do Papa, por exemplo, ela pode, usada de uma forma negativa, ela pode tirar o libido de uma pessoa. Inclusive, se você estiver analisando, por exemplo, o Templo de Afrodite, acho que o professor Paulo, já, essa altura, já deve ter ensinado o Templo de Afrodite, né? Acho que sim. É um método que a gente utiliza no tarô e nos oráculos para fazer leitura de relacionamento. Se o Papa aparece na parte sexual, significa que o casal está frio na cama. Por quê? Primeiro porque o Papa ele tem voto de celibato. Ele é um homem que ele está muito lá espiritual, não é nada físico ali, né? E além disso, olha que interessante como é que o tarô ele tem alguns fundamentos. Você tem cartas até aqui, todas as cartas elas vêm, não, troquei, elas vêm em pares, né? Então você tem sempre o masculino e o feminino das cartas. Essa é a primeira carta que não tem um complemento. Essa é a primeira carta que foge à parte sexual. Então, essa carta, por exemplo, ela está conectada também a essa ausência do sexo. Você pode utilizar isso, por exemplo, para controle de libido, se você sente que você está excessivo nesse processo. Então, você pode utilizar para quebra de vícios, você pode utilizar para impregnar valores, você pode utilizar ela... E aí vocês entenderam quando eu falo utilizar, né? Você pode usar ali como meditação, carregando aquela carta, você pode utilizar ela num ritual específico. Aí a gente entra na carta 6, né? Que é a carta dos enamorados, a carta dos amantes. Essa carta, gente, ela é muito interessante. Por quê? Ela pode ser utilizada para rituais de amor, mas eu, particularmente, prefiro a Imperatriz para rituais de amor. Porque a Imperatriz ela está conectada bem a essa energia de Vênus, bem a essa energia do amor. Aqui o cara está dividido entre duas pessoas. Né? Se você reparar, o homem não sabe qual das duas que ele pega e tem Eros ali utilizando. Essa carta pode ser utilizada para rituais de amor, de modo geral, como eu falei, por esse arquétipo, mas, ao mesmo tempo, ela pode fazer, por exemplo, ela é muito utilizada para rituais assim, onde a pessoa, às vezes, tem um triângulo amoroso, para que aquela pessoa tome uma decisão por alguém.
Porque, ao mesmo tempo, ela expressa a dúvida, mas ela pode ser um canal para que alguém tome uma decisão. Então, você pode utilizar muitas vezes essa carta para isso, para que aquela pessoa tome uma decisão. Largue aquela. Tipo assim, um bruxo pode utilizar essa carta para. Ele está dividindo entre nós duas, ele vai tomar uma decisão por mim. Porque aquilo que ele decidir vai ficar. Né? E quando a flecha acerta, é isso. Ao mesmo tempo, essa carta pode ser utilizada, né, para confundir uma pessoa. Essa carta ela pode ser utilizada para trabalhar dúvidas, confusão, inseguranças, incertezas. Conseguiram entender esse princípio até aqui? Porque aqui a gente aprende um outro princípio da vida, que é o seguinte: tudo que pode ser utilizado, tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Então, a mesma carta que me ajuda a tomar uma decisão pode me colocar em dúvida, num processo de dúvida. Por isso que eu prefiro a carta do amor, que ela já não vai ter essa dualidade, esse processo expresso aqui na carta 6. Aí tem um outro aprendizado. Se aqui eu estou na dúvida, não sei para onde que eu vou, né? Estou meio inseguro. A carta 7 é o contrário dela. Aqui eu tomei uma decisão. Aqui eu me joguei de cabeça no que eu quero. A carta 7 me ajuda a sair da minha zona de conforto, a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou parado, essa carta me dá ânimo. Por exemplo, se eu preciso começar... Ai, gente, eu preciso começar a academia, mas eu não consigo ir. Essa carta me ajuda. Ah, amanhã eu preciso levantar cedo e fazer. Essa carta me ajuda a fazer. Essa carta acelera coisas também, tá? Então, por exemplo, essa carta você pode utilizá-la para acelerar processos na sua vida. Vou dar um outro exemplo usando a carta que, inclusive, vem na sequência. Essas duas cartas aqui podem ser utilizadas num ritual, por exemplo, para acelerar um processo na justiça, a carta 7 e a carta 8. Aí vocês conseguem entender? Por exemplo, fulano está na dúvida. Essas duas cartas juntas podem acelerar um processo de decisão. Eu preciso que a minha intuição venha mais rápido. Então, a carta 7, primeiro, traz movimento, velocidade. Eu utilizei essa carta uma vez também para proteção numa viagem. Então, por exemplo, essa carta representa viagens também, né? Vocês sabem disso. Então, por exemplo, você pode utilizar ela para representar a sua viagem. Então, por exemplo, você pode colocar uma foto sua, um exemplo, tá? Uma foto sua, essa carta e um cristal de proteção. Ou fazer um círculo de sal em volta, né? Mentalizando proteção. Ou, por exemplo, pegar um outro ritual de proteção legal que vocês podem fazer. Pega 4 velas, uma vermelha, uma amarela, uma azul e uma... vermelha, amarela, azul e verde, representando os 4 elementos. Coloque em volta da carta com a foto sua e pede proteção para a viagem. É um exemplo. Uma outra técnica, então, assim, entenderam que vocês podem representar a sua viagem por isso aqui. Outra coisa, por exemplo, mesmo processo. Vocês já ouviram falar de pó de tijolo? Conhece o pó de tijolo? Vou explicar para vocês. Essa é uma magia do voodoo. Você pega um tijolo mesmo de construção. Pega ervas de proteção, como Comigo Ninguém Pode, arruda, guiné, sal grosso, sal, essas coisas. Faz um chá forte com aquilo ali e rega o tijolo com essas ervas. Vai regando, vai regando, vai regando. Depois você rala aquele tijolo, aquele pó serve de proteção. E aí, o que você faz? Você faz um círculo em volta, coloca a sua foto, a foto do casal, e junto com a carta 7, para proteger durante uma viagem. Ou, por exemplo, você quer viajar, né? Tipo, meu Deus, meu sonho é viajar, estou precisando de uma viagem, quer atrair uma viagem, você pode utilizar essa carta. Você pode colocar canela e açúcar, que é uma combinação que serve para atrair coisas, né? E colocar em cima dessa carta, salpicar em cima dela. Eu não vou fazer isso aqui porque eu vou estragar a minha carta. Mas o que acontece? Vou ensinar um negócio para vocês. A espiral, ela funciona... Você sabe que existe duas espiral. Existe a espiral que atrai e existe a espiral que bane. A espiral que atrai, ela começa de fora para dentro. No sentido do relógio.
A espiral Kibane começa de dentro para fora, no sentido contrário ao do relógio. Você pega uma carta dessa, ou imprime uma carta dessa, né? Pode ser até maior, se for imprimir na internet. Pega o mel e faz a espiral que atrai. De fora, né? No sentido do relógio, para dentro, com o mel. Depois você coloca essa combinação de açúcar e canela que eu falei aqui e deixa. Isso serve para atrair viagens. Consegue entender? Então, você consegue fazer várias coisas com essa carta. Representa viagem, acelera coisas, né? Então, você está fazendo um ritual para acelerar a justiça. Você pode usar essa carta. E aí a gente vem para a carta 8, que é a carta da justiça. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui. E aí, continuando o aprendizado oculto das cartas, que é uma sequência bonitinha. Estou com dúvidas. Tomei uma ação, tomei uma escolha. Lembra que a gente falou que toda ação gera uma reação? A justiça veio e coloca na balança a ação que eu fiz. Então, toda vez que você fizer uma escolha, o universo vai reagir e pesar a sua ação. Essa é a lei de ação e reação expressa dentro do tarô. Aqui é meio óbvio, né? O que eu posso fazer para essa carta? Justiça, retorno, equilíbrio. Então, por exemplo, aqui eu posso trabalhar o meu equilíbrio interno. Então, por exemplo, eu sou muito nervoso, muito agitado, esse arquétipo me ajuda a dar uma equilibrada. Mas, geralmente, a gente vai utilizar para rituais de justiça divina, retorno, né? Lembrando sempre que é um arquétipo perigoso. A gente sempre acha que, não, justiça é sempre bom. Justiça é sempre bom. Mas se o errado sou eu, a balança ela vai pender ali para o lado certo. Mas eu posso utilizar para magias de retorno, eu posso utilizar para magias assim de justiça mesmo. Acho que esse aqui é um dos mais óbvios. Mas entender que sempre vai ter uma ação, um movimento, sempre vai ser justo o universo. A carta 9, cadê? Achei. É a carta do eremita. Às vezes, gente, a justiça vem e pesa contra mim. Então, vamos pegar primeiro por essa análise. Aí eu fico velho, rabugento, sofrido, sozinho, isolado. Porque às vezes, aí a gente tem até uma lição, né? Que é o seguinte, às vezes ele escolheu tanto aqui que ele ficou sozinho aqui. Né? Tomou a decisão errada aí. Então, a carta do eremita me diz que uma vez que a justiça pesa, pode ser que não sobre nada para mim. Ao mesmo tempo, aqui eu já estou um pouco mais velho, né? Eu estou um pouco mais maduro. Eu estou querendo... perceba que o eremita aqui, ele está olhando, né, para a luz, trazendo a ideia de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria, de um pouco mais de clareza. Né? Até para mim entender a justiça. Às vezes, na vida, a gente age tão rápido, né, como o carro, que a gente às vezes precisa de um tempo para entender as consequências das minhas ações. É isso que está expresso aqui. Essa carta eu posso utilizar ela, por exemplo, quando eu quero trabalhar mais a minha espiritualização, quando eu quero um pouco mais de clareza, quando eu quero um pouco mais assim de sabedoria, né? O eremita que representa o sábio, né? Aquele que vive ali em contato com a natureza. Ao mesmo tempo, se vocês repararem, ele está indo na mesma direção da cobra, né? Então aqui ele faz as pazes com a sua sombra. Aqui ele faz as pazes até com aquilo que é mal dentro dele. Então, às vezes, aqui tem esse processo, né? Inclusive, tem um outro mistério que você... Por que eu usei o tarô de Marcelo? Porque esse é um dos mais antigos, é o mais antigo que a gente tem, o mais próximo dos primeiros tarôs. Não é o primeiro tarô, é um dos mais antigos, por isso mais próximo. Perceba que a varinha dele, né? A bengala dele, está na direção da cobra. Tem uma sabedoria oculta aqui. A estrutura de um homem vem de suas sombras. A força de um homem vem da sombra dele, e não da sua luz. Como assim, Gilberto? É por isso que as deusas negras, de modo geral, Hecate, Lilith, Sekhmet, Nanã, Baba Yaga, são deusas tão poderosas. Por isso que, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, é a mais assim amada, é a mais poderosa, vamos dizer assim, na cultura aqui. Porque as sombras, né, é a nossa força. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é claro que isso aqui é decoração. Mas, por exemplo, o que dá estrutura para uma casa?
É o acabamento bonito ou é o tijolo lá dentro? É o tijolo feio que dá a estrutura para a casa. A força de um homem, a força de uma mulher, está justamente nas dores que ele viveu. Está justamente nas histórias que fez com que ele fosse o que ele é. A beleza de um homem ensina pouco, sabe? Consegue entender isso? Isso é um mistério que está oculto aqui. A sua força está nas suas sombras. As dores que você viveu é que te tornaram fortes. Você precisa fazer as pazes com as suas sombras, com a sua história, com as suas dores, para de fato alcançar a sabedoria da iluminação. Isso é uma coisa oculta, é uma sabedoria oculta aqui dentro, tá? Aqui a gente percebe, né, essa questão, então eu posso utilizar para me espiritualizar, eu posso utilizar, por exemplo, para entender certos processos. Às vezes, por exemplo, eu estou com dificuldade de passar pelo luto, né? Isso aqui te ajuda a entender o propósito da coisa, te ajuda a entender, mas por que eu estou vivenciando isso? Qual que é a mensagem? Te ajuda a passar. Essa carta é muito boa também para os piores momentos da tua vida. Quando você estiver assim, ruim, mas fudido mesmo na vida, eu vou abrir o chat rapidinho. Então, o que acontece? Essa carta é boa. Quando você não entende o que você está passando, você pode trabalhar com essa carta, para te trazer clareza. Tanto que o eremita representa o sábio, né? O sábio é o arquétipo daquele que ensina. Alguém tem alguma pergunta até aqui no áudio? Que eu vou abrir o chat. Tudo certinho, então? Deixa eu abrir o chat aqui. A Mônica coloca o seguinte: você indica algum livro que aprofunde mais essa questão das sombras? Eu tenho um livro, Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida. O efeito sombra é do Deepak, não é? Deepak Chopra? Não sei, eu tenho um que é o efeito sombra, que é do Deepak Chopra. Vamos então para a carta 10 agora. Pode falar. Não, Hoje é esse mesmo. é muito bom. É muito bom. Essa coisa da sombra é tão importante que você falou aí, é tão importante de fato. Enquanto o homem não for capaz de se compreender a partir das suas sombras, fica complicado. É muito fascinante esse tema. Muito mesmo. Sim, sim. E o que acontece? As sombras, a gente não para pensar, porque, na verdade, o ser humano, de modo geral, a vida moderna, a vida acho que sempre foi assim, ela te joga tanto para fora que você se conhece muito pouco, né? Eu falo que a gente conhece tanto, às vezes, por exemplo, o homem mediano, ele conhece tanto do mundo, né? Às vezes ele fala outra língua, mas ele não consegue entender as próprias emoções, né? Às vezes ele sabe de química, de física. Eu falo... A própria estrutura, a própria estrutura a formatação da educação, né? Os ruídos, você vê toda a mídia, os programas são tendenciosos a colocar o homem sempre para fora de si. Não é isso? É verdade. E o homem, eu acho que assim, aí vira aquela coisa assim que a gente não sabe o que veio primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. A gente não sabe se os programas são assim para deixar as pessoas, ou se os programas são assim porque as pessoas buscam isso. A gente pode reparar, por exemplo, que a mídia ela usa muitos recursos, por exemplo, de som, de imagem, sempre trabalhando muito os seus sentidos, te puxando para fora. E o homem vive nessa busca de frenesi também para fora, né? Muito grande. E aí a gente acaba não se conhecendo, não olhando para nós. Mas, por exemplo, o que você tem de melhor veio de uma sombra sua. Por exemplo, a maioria das pessoas que buscam processos terapêuticos, assim, que são terapeutas, são pessoas que foram muito machucadas, às vezes buscam entender a si própria, né? Então, perceba que se tornou uma força, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de mim, né? Porque eu acho isso muito legal. Eu era um menino muito tímido na minha infância, eu tinha problemas de imagem, né? Aquela coisa assim eu me achava feio, eu me achava sem jeito, assim, e assim, aquilo foi me moldando. Hoje eu falo todos os dias na internet para milhares de pessoas. Então, assim, eu fui buscar entender o que eu sentia, né? E acabou trazendo essa coisa. Então, as dores da gente, né? Ajuda. Nossa, a maioria de nós somos terapeutas, né? Já atendemos. Acho que muitos de vocês já atendem, né? E é muito doido, porque às vezes uma lição que a vida te deu
é a que você usa para aconselhar aquela pessoa ali. Não sei se isso já aconteceu com vocês também. Eu falo, meu Deus, tipo, eu já passei por isso. Ô, Gil, e às vezes chega aquele cliente, vamos dizer assim, aquela pessoa que está trazendo o que você está precisando naquele momento, trabalhar em você tanto, espelha aquilo ali, né? Sim, É interessante, exatamente. porque a demanda é como se fosse assim, eu creio sim, que é uma sincronicidade, aquilo vem de propósito. Aí Sim, você se defronta com aquele espelho, e aí vem tudo à tona. Interessante, acabam exatamente. todos trabalhando juntos, né? Exatamente. O iPhone 778, quem que é? Acho que quer falar alguma coisa. Pode falar. Oi, meu nome é Amélia, tudo bom? Oi, Ô, meu Amélia. amigo, prazer, meu anjo. Não, porque eu estou vendo você explicando das magias com as cartas, mas você explicou bem essa como fazer de proteção e toda, mas as outras você falou da magia, mas não disse como que pode fazer as magias com ela, ou eu não entendi. Não, é porque, na verdade, o que acontece? Tudo isso que eu falei aqui, você pode, entendendo o arquétipo, você pode basear os mesmos rituais só mudando. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui. Pegar a Imperatriz. Você quer atrair um amor. Você pode utilizar a carta da Imperatriz no ritual de adoçamento, por exemplo. Você sabe o adoçamento? Vou dar um exemplo de um adoçamento que você pode fazer. Você pode pegar 3 velas rosas, 3 velas verdes. Pegar um pote de mel, escrever o nome da pessoa e o seu, colocar o pote no meio, colocar a carta da Imperatriz embaixo. Acender as 3 velas rosas apontadas para cima, formando um triângulo com o pote de mel no meio. 3 velas verdes para baixo, formando um triângulo, e aí as velas formam uma estrela de 6 pontas, com o pote no meio. E a carta embaixo para potencializar aquilo ali. Então, a ideia é que você, que já tem um conhecimento mágico, utilize as cartas como um potencializador do ritual, entendeu? Entendi. A mesma coisa, por exemplo, você quer fazer um ritual de conexão, você quer que um determinado Deus ou uma determinada entidade se apresente para você. Você pode fazer o ritual, invocar ali aquela divindade no ritual específico, né? E utilizar a carta 2, a carta da sacerdotisa, como um potencializador. As cartas, nesse contexto, elas seriam como um amplificador da magia, mas a magia você vai montar com o sistema que você já utiliza, entendeu? Então, Entendi. algumas cartas eu vou trazer mais exemplos, mas você pode utilizar isso para outras também. Deixa eu só aproveitar esse ganchinho, porque eu vi que você tá dando um curso, acho que do baralho cigano. Eu deixei uma mensagem no grupo, mas você não me respondeu. Ele já começou? Como é que é? Porque eu estou viajando, ó, eu estou no aeroporto, eu estou longe, não sei nem quando que vai começar o seu curso. Não, então, meu anjo, no caso, o baralho cigano a gente funciona diferente. Eu estou montando um curso avançado, né? Eu tenho um curso Ah, tá. gratuito de baralho cigano no YouTube. Depois, se vocês quiserem, eu até Hum, posso colocar lá no grupo, que é um curso que está lá no YouTube, já que você tem acesso a todas as aulas, você consegue visualizar, são 4 horas e meia de aula, que é o curso básico de baralho cigano. E o curso avançado a gente está montando ainda. Ah, tá, então tá. Não, ainda não estou para o avançado, não. Mas eu gostaria de fazer alguma coisa com você, porque eu te amei de paixão. Ah, Já sei, gratidão. eu te vi numa live com uma amiga sua, que agora é Valquíria, né? A Valquíria. Sim. A E Valquíria aí também é eu tô atrás. professora aqui. Eu Mas a joguei gente com tem ela. vários cursos aqui. Eu vou colocar lá no grupo. A gente tem vários cursos assim que eu dou também. Tem o Baralho da Bruxa, tem Tarô dos Orixás, tem... Nossa, muito curso. Pois é, então deixa um para mim lá, um contato para mim fazer alguma coisa com você. Não, perfeito. E eu agradeço, inclusive. Então, vamos lá, Obrigada a pessoal. você. Tá. Continuando aqui, a carta 10, né? E aí, o que acontece? A carta 10, ela fala de fluxos e mudanças da vida, tá? Essa carta é a carta, a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, curso de magia a gente vai abrir em outubro. Todo outubro eu abro um curso de magia natural, que é o mês das bruxas, né? A gente vai abrir para outubro. O que acontece? Alguém que comentou no chat aí.
Sobre a carta 10, a carta ela fala de fluxos da vida, dos altos e baixos da vida. Aqui a gente tem, engraçado, que é muito curioso. Primeiro você vai ter aqui escondido um símbolo, né, que é o caduceu de Hermes. Aqui que são aquelas duas serpentes, trazendo a ideia justamente do movimento, tá vendo? Então, tudo nessa carta expressa movimento. A maioria dos símbolos aqui, eles são ou circulares, né, ou côncavos, trazendo mesmo a ideia do fluxo, trazendo mesmo a ideia do movimento, ensinando que tudo na vida é fluxo, ensinando que tudo na vida é movimento e que nada é estático. Aqui você tem um movimento subindo, aqui você tem um movimento descendo, né? Aqui é engraçado que é um demônio subindo, chegando aqui em cima é uma esfinge derrubando. Então, todo problema, toda situação, ela é temporária, né? Só que a gente sabe disso, isso é aquela coisa, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente não entende. O ego, né? Para a gente poder compreender a dificuldade da gente na vida, a gente tem que entender um pouquinho sobre o ego. Lá atrás, a gente falou que o mago tem tudo, né? O mago tem tudo nas mãos, mas ele é o começo, ele sai dali e vai viver outras experiências. E qual que é a experiência que o homem busca? O homem busca a sua ascensão, né? O homem há uma carência no ser humano, um vazio existencial que faz ele procurar alguma coisa, faz com que ele se movimente na direção de alguma coisa, não é isso? Então, isso é o quê? Essa busca pela sua essência divina, pela sua consciência cósmica. Só que, vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem. Deus criou todo o universo a partir de si mesmo. Tá? Deus está em tudo, em todas as coisas. A consciência cósmica ela está em tudo que existe. Só que para que essa consciência possa evoluir, é como se Deus, assim, é claro que é uma metáfora, tá, gente? É como se Deus quisesse experienciar o mundo por várias óticas, por vários processos. E aí o ego se cria. O ego ele é uma individualidade que essa consciência precisa para experienciar. Por exemplo, nesse exato momento, Deus é, ao mesmo tempo, eu lecionando para vocês e é vocês aprendendo. E o ato de ensinar e aprender. E o ego me mantém nessa condição, o ego de vocês me mantém nessa condição. Só que o ego, é como se você fosse um ator. Lembra do teatro antigo, né? Lá na Grécia Antiga, quando o teatro surgiu, que os atores usavam máscaras? Aquela máscara é o ego. Só que é como se a gente se perdesse no personagem. A gente esqueceu da nossa essência divina, sabe? Mas nós nunca deixamos de ser. O ator ele pode até pensar que ele é a personagem, mas ele não deixa de ser quem ele é. E o ego ele tem uma natureza de apegar-se. Ele é muito apegado a tudo. Ele apega a tudo. O ego ele se apega à imagem. Não, eu sou isso. Você não é nada. Você está alguma coisa. Se a gente for parar para pensar, ao longo de uma mesma vida, a gente já gostou de tanta gente, por exemplo, os nossos primeiros namorados, gostava de uma música quando era adolescente, hoje eu não posso nem ouvir mais aquilo. O nosso estilo de roupa, as nossas amizades, sabe? A gente passa por tantos processos de mudança que nem nós somos estáticos. Só que o ego é dodói, o ego ele apega, ele quer. Por quê? Porque ele não consegue entender. Então, uma das coisas que nós, bruxos, espiritualistas, precisamos desenvolver é soltar, é desapegar, é deixar o fluxo da vida. E é o que essa carta representa. O que eu posso usar magicamente a carta da Roda da Fortuna? Eu posso acelerar alguma coisa, como a gente falou, eu posso pular um ciclo da minha vida, eu posso, por exemplo, Gilberto, é incrível, eu passo sempre pelo mesmo processo. Você pode romper. Como assim, Gilberto? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo mais prático aqui, como a nossa amiga colocou. Eu estou cansado, por exemplo, deixa eu pensar, de ser traído. Por exemplo, estou cansado de ser traído. Então, vou lá, represento de alguma forma essa traição. Então, essa traição, por exemplo, eu posso colocar 2 velas vermelhas e uma vela azul. Né? A vela azul, que é o contraponto ali do vermelho. E eu posso pegar essa carta, que eu já fui traído várias vezes, eu posso pegar essa carta, representar a traição nela no ritual e rasgar.
essa carta para que eu nunca mais viva esse ciclo da minha vida. Essa carta ela vai representar ciclos e processos. Eu posso acelerar um ciclo, eu posso romper com um ciclo através dela. Essa carta, por exemplo, eu posso trazer sorte para a minha vida. Então, suponhamos que, por exemplo, eu tenho a roda, tanto que a roda da fortuna fala disso, né? Se eu tenho a roda da fortuna na minha vida, eu posso trazer esse dinheiro para mim através dela. Então, às vezes minha vida está muito parada, é o contrário, né? A minha vida está muito parada, eu estou na mesmice, eu posso acelerar com isso aqui. Como é que eu posso acelerar, Gilberto, com isso aqui? Vou dar um exemplo de uma erva que a gente utiliza para acelerar coisas. Eu posso pôr essa carta, posso colocar em cima dela uma superfície, uma tigela, alguma coisa assim, e queimar café e canela, que são ervas que aceleram o processo, mentalizando, né, que eu tenho um movimento maior da minha vida. Outro exemplo, por exemplo, que eu posso acelerar. Eu posso pegar essa carta aqui, pegar o café, molhar, até pegar um pouquinho de café para mim, aproveitar essa deixa aqui, para pegar café. Eu sou viciado em café, gente. Meu Deus do céu. Também 10 horas da noite, tem que trabalhar. E hoje eu trabalhei, viu? Jesus Cristo. Então, o que você vai fazer? Uma técnica muito legal para acelerar coisas. Você pode pegar, molhar o dedo aqui no pó de café, passar na carta sobre a roda, mentalizando o que você quer acelerar na sua vida, ou qual que é o processo que você quer trazer, ou só mentalizar movimento mesmo, tá? É uma técnica muito legal. Aproveitar que eu ensinei isso aqui, eu vou ensinar um negócio muito maneiro para vocês. Molha o dedo no café, passa no seu chakra laríngeo, no sentido horário, quando vocês tiverem uma palestra, quiser assim trazer movimento, comunicação, vocês podem passar aqui no seu chakra laríngeo. Eu sempre faço isso antes de palestras, antes de evento, ou quando eu sei que eu vou gastar muito a minha voz. Só mesmo esse adentro, tá? Vamos para a carta 11 agora, né? A vida, aí eu vou pegando que eu estou ensinando magia, mas a magia também tem fundamento aqui além disso. A vida, com as suas experiências, com seus altos e baixos, me torna uma pessoa mais forte, né? Me torna uma pessoa mais madura, mais consciente dos meus processos. Essa carta aqui, você pode utilizá-la para várias coisas. Sabe magia de amansar? Seu chefe, você quer amansar seu chefe? Essa carta aqui amansa o chefe, amansa o marido, amansa o irmão. Quem que você quiser amansar? Essa carta aqui. Perceba que aqui você tem uma mulher, a mulher que já representa aquela coisa, né, da fragilidade, a mulher que já representa aquela coisa sabe, controlando uma fera, segurando aqui um leão. Então você pode tirar uma fera, um urso, um lobo, um leão. Então o que acontece? Depende da carta. Você pode utilizar isso aqui para amansar alguém, num ritual de amansar. Então, um exemplo que eu te dou. Você pega a foto da pessoa que você quer amansar, amarra, por exemplo, a foto é isso aqui. Põe a carta da força aqui em cima, amarra com uma corda, alguma coisa nesse sentido, e taca mel por cima. Serve para amansar uma pessoa. Ao mesmo tempo, essa carta ela pode te ajudar a controlar algum impulso seu. Também serve para quebrar algum vício. Está querendo parar de fumar, está querendo ter alguma coisa, você pode fazer a mesma coisa. Pega o cigarro, amarra na carta, só que aí ao invés de você colocar o mel, né, que o mel você vai utilizar para amansar pessoas. Você vai amarrar nessa carta e colocar, por exemplo, sal, vinagre, outras coisas que você quer afastar de você. Você pode utilizar essa carta para amansar. Se você se sente frágil, fraco, incapaz, você pode meditar sobre essa carta também. É um exemplo de magia que você pode fazer com a carta 11. Aí a gente vai para a carta 12 agora. A carta do dependurado, né? A carta do enforcado. Essa carta aqui, ela fala para a gente de várias coisas, né? Ela fala de uma pessoa que está vendo o mundo de uma forma diferente. Então, por exemplo, às vezes você quer trazer clareza para a pessoa, olha uma magia muito legal. Usa essa carta ao contrário. Às vezes a pessoa não está enxergando as coisas, a pessoa assim está cega. Você quer fazer essa pessoa enxergar? Vira essa carta ao contrário, né? Com a foto da pessoa. Só que presta atenção no macete aqui. Vou pegar esse exemplo da foto, mas poderia ser qualquer outro ritual.
Pega a foto aqui, a foto da pessoa está aqui de frente. Vira a carta, aí o melhor dia numa segunda-feira, que você está trabalhando virada de cabeça, virada de mente. E deixa. Isso vai fazer com que a pessoa enxergue as coisas de uma outra forma, tenha mais clareza, enxergue as coisas como elas são. Eu não sei se vocês repararam, o dependurado enxerga o mundo de ponta cabeça. Como tem gente que às vezes enxerga, né? Isso aqui impede isso de acontecer. Outra coisa que você pode utilizar essa carta, rituais de virada de cabeça. Tem umas velas que a gente compra em casa de artigo religioso, ou na internet, joga lá, virada de cabeça. Você pode virar essa vela, essa carta, deixar ela ao contrário, coloca a vela de virada de cabeça aqui em cima, vai fortalecer o seu ritual, vai fortalecer a sua intenção. Gilberto, só serve para virada de cabeça? Não. Olha outra coisa legal aqui. Tá vendo as moedas caindo no bolso daqui? Tem umas moedas caindo aqui, tá vendo? Tá perdendo dinheiro. Se você tá passando por um processo que vira e mexe tá perdendo dinheiro, tipo assim, você tá gastando mais do que pode, assim, o carro quebra, a conta de água vem um preço absurdo, né? Aquele processo todo, você faz uma magia para não perder mais dinheiro. Por exemplo, pega ali uma nota de R$2 do seu dinheiro, amarra aqui com, por exemplo, um cadeado para você não perder mais dinheiro. Ajuda também a impedir de você, se está num processo, um fluxo contínuo de perda de dinheiro. Também você pode utilizar isso aqui. Ou, por exemplo, você não consegue tomar uma decisão, mesma coisa. Então, aqui o pendurado, geralmente positivo, você trabalha ele ao contrário. Você pode fazer num aspecto negativo, alguém perder dinheiro, alguém ver o mundo de outra forma, virar a cabeça de alguém. Lembra que tudo que funciona para cima, funciona para baixo também. Carta 13, a morte. Cadê? Aqui. Essa carta, gente, rituais de fim, banimento, limpeza, ritual de corte, quebra de laços. Então, por exemplo, você está fazendo um ritual de afastamento, tem alguém que está... Você não vai matar ninguém com essa carta, não, pode ficar tranquilo. Por exemplo, você pode pegar uma vela, você quer afastar alguém do seu caminho. Um ex-namorado que não dá sossego para você. Pega ali uma vela para representar ele, acende para o anjo de guarda dele. Acende uma outra vela para o seu anjo de guarda, coloca essa carta no meio e ativa ela. Fala que a morte corte todos os fios que conectam fulano a mim. Deixa uma vela queimando de um lado, outra vela queimando do outro e essa carta no meio. Isso serve para cortar laços. Tá fazendo um ritual de banimento, tá fazendo um ritual de afastamento. Você pode fortalecer com essa carta. Vou dar um exemplo de um ritual que vocês podem utilizar usando a carta da morte. Pega um giló mesmo, tá? Parte ele no meio, coloca o seu nome e o nome da pessoa. Aí você vai jogar a carta fora. Você pode imprimir essa carta na internet, tá? Enrola esse giló com o nome de vocês dois na carta, fazendo tipo um charuto. Amarra e enterra, tá? Se possível, até coloca um pouquinho de sal antes de enterrar. Isso serve para afastar pessoas, cortar conexões, cortar laços entre as pessoas. Até aqui, gente, tudo certinho, tudo claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu tô doida para aprender todas as magias. Mas aí eu pego algumas para dar exemplo, mas vocês podem utilizar as outras também, tá? Assim, nesse mesmo princípio. A ideia aqui é fazer um apanhado do que cada carta pode me oferecer. E aí, em cima disso, vocês podem utilizar rituais que vocês já conheçam, rituais que vocês já utilizem, tá? Então, por exemplo, não, Gilberto, o meu ritual de banimento é tal, tal, tal. Você pode fortalecer aquele ritual com a carta da morte. Cortando laços, por exemplo, você quer meditar, por exemplo, quer encerrar alguma coisa. E aí, gente, olha que legal. Vocês podem combinar as cartas entre vocês. Cadê? Por exemplo, juntar essas duas cartas, corte de ciclo, corte de processo repetitivo na minha vida. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui do que eu posso cortar. Por exemplo, minha vida está estagnada, você pode cortar essa estagnação. Então, assim, a gente está aprendendo as cartas individuais, mas vocês podem trabalhar essas cartas também em conjunto. Entendendo o arquétipo delas, uma pode fortalecer a outra. Do mesmo jeito que numa leitura,
o sentido individual se conecta quando tem duas cartas juntos, acontece a mesma coisa nesse propósito, tá, gente? Então, todo mundo... A morte, acho que é um arquétipo bem tranquilo, né? E sim, é um arquétipo perigoso também. Você pode fazer um ritual de morte, mas geralmente a gente vai utilizar para fim de ciclo, corte de pessoas. Eu gosto muito de utilizar para cortar vínculo, cortar pessoas, divórcio energético. Tudo isso você pode utilizar a carta da morte. E aí, gente, vocês não precisam ter um tadinho, não precisa estragar o tarô, não. Eu sugiro que vocês imprimam esses arquétipos da internet, que aí vocês podem queimar, rasgar, adoçar, enfiar no pote de mel, entendeu? 14. Temperança. A carta da temperança pode ser utilizada, primeiro, para trazer paz, equilíbrio, estrutura para uma relação. Está tendo muita briga entre você e seu companheiro? A carta da temperança pode te ajudar. A meditação, por exemplo, você pode colocar essa carta debaixo da cama, onde vocês dois dormem. Você pode colocar essa carta, por exemplo, por trás do porta-retrato, onde está a foto de vocês dois. Você pode utilizar essa carta num adoçamento também, tipo assim, você e seu marido, você e sua esposa, você e seu namorado. Você pode enfiar essa carta junto no pote de mel, onde está o arquétipo de vocês dois. Mas não serve só para amor e harmonização, não. Serve para saúde também, tá? Rituais de saúde, rituais assim, você pode utilizar essa carta aqui também, a carta da temperança. Carta 14. Rituais de saúde, rituais de harmonização, pacificação, equilíbrio. Agora, uma carta muito poderosa para a magia é a carta 15, a carta do diabo. A carta do diabo, primeiro que é um arquétipo que assusta a gente, né? Mas a primeira coisa que nós, como bruxos, espiritualistas, temos que entender é que o diabo para a feiticeira, o diabo para a bruxa, não tem um significado cristão do diabo. Antigamente, as bruxas falavam assim, que eram esposas do diabo, esposas de Satanás. Alguns pontos de Umbanda e Quimbanda falavam que as pombagiras vinham com esse arquétipo e assustava muito. O diabo, ele representa a quebra de um sistema. Acho que o Paulo ensinou isso para vocês também. Mas o que acontece? Deus, né, dentro da mitologia, ele representa um sistema. O diabo é aquele que questiona. Para um bruxo, o diabo, ele traz o livre-arbítrio para o mundo. Porque até então, tudo sempre... Isso assim, isso não aconteceu, tá? Isso é uma mitologia. É para a gente aprender com as mitologias. Tudo funcionava de acordo com o que Deus mandava, com a ordem de Deus. O diabo é o primeiro que questiona, que faz, que escolhe alguma coisa. Então, nesse momento, nasce o livre-arbítrio. Quando a bruxa falava, na Idade Média, que ela era esposa de Satanás, era que ela fazia escolhas, ela era casada com a liberdade. Quando você tem lá no Gênesis, por exemplo, o diabo tentando Adão e Eva, o diabo dá a maçã, a cobra dá a árvore do conhecimento. O que é aquilo? Era um livre-arbítrio sendo entregue à humanidade. É esse arquétipo que a gente trabalha. É o arquétipo da liberdade. O que agora, ao mesmo tempo, a liberdade ela te prende, né? Isso é um paradoxo. Por quê? Toda ação gera uma consequência. Então, por exemplo, você escolhe alguma coisa, mas você é obrigado a colher aquilo que você escolheu. E é isso que esse arquétipo tem. Você tem aquele que trouxe a liberdade ao mundo escravizando embaixo, né? Vocês podem reparar. E aí alguns tarôs é um homem e uma mulher escravizado, né? Aquela coisa toda. Porque a liberdade te escraviza. Você tem liberdade de escolher, mas você é obrigado a vivenciar o resultado das suas escolhas. E aí, às vezes, a gente sofre nessa vida, porque já que existem sucessivas vidas, às vezes eu estou sofrendo hoje por uma escolha que eu fiz lá atrás. Deus não é injusto. Então, a liberdade também te prende. Você tem que ter responsabilidade por isso. Aqui é para instintos mais primitivos. Por exemplo, rituais de sedução. Rituais, você quer que a pessoa fique ali... Não, quero seduzir a pessoa. Lembre que eu não estou falando amor. É uma carta, por exemplo, que você pode utilizar para seduzir uma pessoa, para levar aquela pessoa para a cama. Você pode utilizar essa carta para viciar uma pessoa. É uma carta que pode ser utilizada, por exemplo, para azarar alguém, para deixar aquela pessoa de forma negativa, para prender alguém. Então, é um arquétipo usado em amarração, por exemplo. Sabe? Justamente por essa questão. Está muito ligado à questão sexual, à questão de drogas, à questão de bebida, à questão de... É nesse sentido.
que você vai utilizar essa carta. É um arquétipo muito poderoso. Agora, ao mesmo tempo, se você quer se divorciar e não tem força, essa carta te dá força para divorciar, para ir contra o sistema. Se, por exemplo, você não tem, você odeia o seu trabalho, mas não consegue sair dele, essa carta te ajuda a sair. Então, assim, toda carta é dual, né? Como a gente já visualizou. Então, essa carta tem esse lado mais pesado, mas tem esse outro lado também, de te ajudar assim, a romper e foda-se o que vão falar, eu vou fazer. A meditação na carta, utilizar a carta para aquilo. Então, por exemplo, é uma carta que faz com que alguém pense em você, se você quiser, você pode utilizar ela para que alguém pense em você. Então, assim, né? Essa carta serve para isso. Mas essa não é a carta mais perigosa do tarô. Essa carta aqui é o problema, que é a carta da torre. Essa aqui você pode usar para azarar uma pessoa. Então, por exemplo, você tem certeza que o abençoado fez de propósito, te sacaneou? Juntar essas duas cartas aqui, quer ver? Pega aí que eu vou achar. Justiça cósmica, justiça divina. A carta da justiça mais a carta da torre. Castigo divino, castigo cósmico. A pessoa te sacaneou, você tem assim, sabe, foi maldade pura. Isso aqui gera retorno na pessoa. E aí, se você ainda coloca, que aí eu já estou trazendo, você não precisa se limitar a duas. Justiça cósmica agora. Sabe? Acelerar um processo. Então, assim, vocês não precisam se limitar, não. Vocês podem brincar, né? A magia, eu sempre falo, gente, vocês podem brincar. Vocês podem... Se você conhece a propriedade... Vou dar um exemplo. O gelo deixa gelado. O suco de maracujá é gostosinho. Então, eu vou colocar o gelo no suco de maracujá, vai ficar mais gostoso ainda. Magia é isso. Magia eu conheço que a propriedade do gelo é deixar geladinho. A propriedade do maracujá é ser gostosinho na boca. Coloco os dois, nossa, fica top. Eu sei, por exemplo, que o corpo, por exemplo, vamos pegar o gel, por exemplo, pegar o ato sexual, por exemplo, né, o gelzinho lá que esquenta, hot. O corpo já fica a flor da pele ali na hora do ato sexual. Eu ainda coloco uma coisa que vai expor, que vai ainda ser mais sensível, vai ficar muito top o negócio. A magia é a mesma coisa. Você sabe que determinado elemento serve para aquilo e o outro serve para aquilo, e se eu combinar, como é que vai ser? Magia está muito ligada à cozinha, né? A gente fala muito disso. Se vocês pararem para pensar, os instrumentos de uma bruxa são os instrumentos da cozinha. É a vassoura que varre, é o caldeirão que cozinha o alimento, é as ervas que temperam, né? O caldeirão é um símbolo de transmutação, porque o alimento entra cru e sai cozido. A carne sai lá ruim, vira uma delícia. Então, cozinhar também é magia. E aí, tudo que... Eu tenho uma frase, né, que o pessoal gosta muito. Tudo que vale na magia, vale na cozinha, e tudo que vale na cozinha, vale na magia. Como assim? Por exemplo, eu não posso colocar... se eu vou cozinhar um doce, primeiro eu preciso... Eu fiz um doce de leite. Antes de fazer uma carne temperada, eu preciso lavar a panela, porque senão não vai ficar legal, e vice-versa. Então, na magia, por exemplo, se eu fiz um ritual de banimento, antes de fazer um adoçamento naquele caldeirão, com aqueles instrumentos, eu tenho que limpar aqueles instrumentos. Certas coisas combinam, certas coisas não. Então, por exemplo, o que combina fortalece. Por exemplo, a carne com sal fica boa, mas a carne com sal de parrilha ali, com temperinho ali, fica melhor ainda. Agora, eu vou pôr açúcar na carne? Então é a mesma coisa, entendeu? Na magia tem coisas que combinam, tem coisas que não combinam. Um outro exemplo que eu posso falar para vocês. Cadê? É que eu vou achar a carta aqui. Carta 16. Com a carta... Peraí. Com a carta dos enamorados, sumiu aqui. Separa um casal. É um arquétipo de separação.
Então, a carta da Torre é uma carta bem pesada e ela realmente vai trazer essa coisa de justiça cósmica, justiça divina. Ela vai trazer essa coisa de desentendimento. Por quê? A carta da Torre ela faz referência à Torre de Babel. Né? O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é aquele momento onde a humanidade, por ego, quis montar, né, mitologicamente falando, uma torre que chegasse ao céu. E aí Deus, como castigo, distribui as línguas, né? Ninguém mais se entendia, não dá para fazer mais nada. Então, essa carta ela traz essa questão da dificuldade de entendimento, do castigo. Por isso que para relacionamento gera separação. Agora, a torre eu posso utilizar, por exemplo, se eu quiser aprender uma nova língua. Eu posso canalizar essa mesma energia, que é isso que a bruxa faz. Por exemplo, a pimenta, ela arde, mas na medida certa, ela pode dar um sabor especial para a comida. Então, não existe nada que não possa ser aproveitado. Então, a torre eu posso usar, por exemplo, eu quero aprender inglês, quero aprender espanhol. A carta da torre é uma boa para isso. Sabe, esse aspecto de comunicação. Por exemplo, a carta da torre, ao lado da carta do carro, pode me ajudar, por exemplo, a fazer uma viagem internacional. Vou pegar um outro exemplo aqui. Então, vocês entenderam, né? Vocês podem brincar ali, pode colocar mais de uma carta, pode fazer várias coisas. 16, 17. Cadê? A carta das estrelas. Essa carta eu gosto muito. A carta das estrelas está conectada a sonhos. Por exemplo, eu já até falei isso na última aula que eu tive com vocês. Pega uma carta das estrelas, coloca na porta de entrada ou saída da sua casa, e todos os dias antes, né, de sair, olha para ela e fala que hoje eu realizo todos os meus sonhos. A carta das estrelas te ajuda a materializar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, você pode colocar um exemplo. Outra coisa, você pode, por exemplo, colocar a estrela e colocar os seus objetivos ali. Pega uma carta das estrelas grande, né, numa folha, e escreve na frente os seus objetivos, os seus sonhos. Te ajuda a realizar, te ajuda a materializar. A carta das estrelas é isso: objetivo, sonho, meta, materialização de sonhos. Basicamente, esse é o papel das estrelas. A carta do Sol, não, a carta da Lua primeiro. A Lua, ela fala de sedução, encantamento, magia, vidência. Então, por exemplo, você pode fazer rituais dessa natureza. Ritual de vidência, ritual de magia, ritual de... Por exemplo, você pode fazer com que alguém fique encantado por você, que fulano olhe para mim com desejo. Né? E tem N formas de você trabalhar. E, de igual forma, a carta do Sol. Eu vou dar um pouco mais de destaque a essa aqui, porque ela tem mais utilidades, assim, ao meu ver. Carta do Sol. Vai para uma entrevista de emprego, vai com a carta do Sol no bolso. Está fazendo um ritual de prosperidade? Coloca a carta do Sol. Por exemplo, quer se destacar, por exemplo, você vai dar uma palestra, quer brilhar? Coloca a carta do Sol no bolso na hora que você for fazer. Ou, por exemplo, medita na carta do Sol. A carta do Sol trabalha o brilho, pessoal. Faz com que as pessoas te notem. Quer que alguém te enxergue? Coloque a carta do Sol ali, junto com a foto da pessoa e a sua. Tudo que você quiser, visão, clareza, prosperidade, é Sol. Saúde é Sol. Por exemplo, você quer trabalhar a saúde? A carta do Sol. Você pode fortalecer esse arquétipo de saúde com o Sol e a temperança. Então, por exemplo, você pega uma vela verde, a foto da pessoa, embrulha a carta do Sol e acende, né? Também vai trabalhar a saúde. Basicamente, esses aspectos aí que a gente coloca. Uma carta do Sol com uma folha de louro na carteira para atrair prosperidade. 20 agora. Cadê? Não. A carta do juízo, né? A carta do juízo você pode utilizar para várias coisas. Primeiro, para fazer com que alguma informação aconteça. Então, por exemplo, você quer que alguém descubra uma injustiça que aconteceu. Essa carta é que você vai utilizar. Então, por exemplo, que todos saibam que tal coisa aconteceu.
Então, por exemplo, que uma injustiça foi feita contra você, que a verdade venha à tona. Essa carta te ajuda nisso. Ao mesmo tempo, você pode utilizar, você foi injustiçado em um determinado processo, você pode trabalhar essa carta junto com a carta do carro para acelerar também esse julgamento, para acelerar essa justiça. A carta do juízo também faz com que os resultados venham mais rápido. Tá? O juízo ele é meio que a consequência, meio que o resultado. Então, você pode fazer com que o resultado apareça, que você veja logo. Então, por exemplo, a carta do sol mais a carta do juízo faz com que apareça logo o resultado que você está buscando. Meio que como se acelerasse a semente, entendeu? E a carta 21 é a carta do mundo, né? É a concretização. Essa carta, ela traz estabilidade, por exemplo, para o relacionamento, para a empresa. E aí tem várias coisas que você pode fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem utilizar essa carta, vocês vão abrir, vai fazer um casamento, um exemplo. Você pode colocar essa carta aqui junto com a foto de vocês dois. Lembra que a gente falou? Pode colocar atrás para trazer estrutura para o casamento. Você pode enterrar uma carta dessa, por exemplo, debaixo de um lugar que você vai trabalhar, para gerar estrutura, estabilidade, segurança. É claro que isso às vezes não é possível, porque geralmente a gente aluga uma coisa que já está pronta. Mas vamos supor que você vai construir, você pode colocar essa carta debaixo. Outra coisa que vocês podem fazer, às vezes, se tiver... Vou dar um exemplo. Às vezes você não vai construir, mas vai colocar piso. Você pode colocar por baixo do piso, ou debaixo de alguma coisa, para trazer estrutura e estabilidade. Ou você pode representar também. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra que a gente falou do tijolo? Vamos supor, por exemplo, que você quer que a sua empresa dure bastante tempo. Varre o pó do chão da empresa. Coloca dentro de um pote esse pó junto com a carta aqui, e aí se quiser colocar moeda, outras coisas também para prosperidade, pode. Mas a ideia aqui é segurança, estabilidade, estrutura, materialização, que aquilo aconteça. Você quer que algo aconteça. Então você confirma nessa carta. Por exemplo, essa carta é uma carta que te dá certeza. No jogo, por exemplo, de cartas, se ela aparece, você faz uma pergunta, vai dar certo? Aparece o mundo? Vai, é uma confirmação, aquilo vai acontecer. É uma carta de estrutura, uma carta de segurança, né? É a Nova Jerusalém. E, por último, né, a carta do louco. É uma carta, gente, que... Cadê a louco? Que é a carta 22 e a carta... Não, achei. Nesse tarô, ele recebe o nome de o bobo, né? Essa carta aqui, ela fala para a gente, por exemplo, você pode usar para várias coisas. Você pode utilizar ela para trazer movimento para a sua vida, né? Vou começar com o que ela te ensina. Ela te ensina que a vida é cíclica, que há um movimento, né? Então, você sai do 21 e volta de novo. Você realizou tudo no mundo, agora você começa tudo de novo no mago, né? Essa é a ideia do louco. É uma carta que pode falar de vergonha, de humilhação, né? Então, se ela traz vergonha, ela traz humilhação, também pode ser utilizada para zarar pessoas. Quando eu falo que pode ser utilizada, não estou dizendo que vocês devam fazer, estou explicando que ela pode fazer, tá, gente? Ela traz humilhação, vergonha, ela mexe com a cabeça das pessoas, ela deixa a pessoa meio abobada. Tá, vamos pegar uma coisa boa que eu posso fazer com essa carta. Tem uma pessoa que está te infernizando, essa pessoa não te esquece, essa pessoa está em cima de você. Você pode trabalhar essa carta para confundir. Eu, inclusive, já fiz magia para isso, não para mim. Tinha um filho de santo meu, que a pessoa em particular estava infernizando ele demais, tipo assim, estava de sacanagem em cima dele. A gente utiliza essa carta e o arquétipo do louco para essa pessoa ficar aérea, esquecer de você, te dar um sossego, te dar um tempo. Focar mais nela, nos processos dela, entendeu? Você pode utilizar isso. Gilberto, como é que eu posso fazer isso? Você pode... outra coisa legal que vocês podem fazer também, claro que isso vai exigir um pouquinho mais de domínio de vocês. Vocês podem juntar no editor de foto a foto da pessoa e a foto da carta. Imprimir e utilizar aquilo no seu altar. Aí você conecta mais ainda. Como assim, Gilberto? Sabe quando você põe uma foto em cima da outra? Só que uma delas tem que ser mais clara, para que tem que aparecer a foto da pessoa e o arquétipo do tarô. Isso para qualquer uma das cartas. Você pode amarrar a foto da pessoa na carta,
você pode escrever o nome dela em cima da carta. Então, por exemplo, você quer deixar o José da Silva meio abobado, para te dar um pouco de sossego. Pega a carta, escreve o nome dele completo, tá? E acende ali, por exemplo, uma vela, tá? Uma vela laranja, uma vela branca, uma vela preta, intencionando o pedido. A vela pode ativar qualquer carta também, tá? Isso é uma coisa importante. Às vezes você não quer fazer um ritual muito elaborado ou não sabe fazer um ritual muito elaborado ainda. O que você faz? Pega a carta, escreve o que você quer em cima da carta e pega uma vela para ativar a carta. Porque uma vela, a gente tem o poder de abrir portas espirituais. A vela ela carrega em si a força dos 4 elementos, água, terra, fogo e ar. Então, você vai acender essa vela para ativar aquele arquétipo. Já é uma magia que você fez. Isso para qualquer uma delas. E é claro, se você tiver mais conhecimento mágico, você pode só utilizar a carta como um complemento, tá? Mas é esse o processo básico das cartas. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam direitinho o que é para ser feito? Qual que é o propósito? Como é que funciona? Entendi. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você pode me responder. Junto com a carta do carro, que é uma que eu guardei bem para acelerar os processos, para vender um imóvel, qual seria a melhor magia, a melhor carta? A carta que representa, né? Por exemplo, tudo que eu ensinei aqui de tarô, também você pode utilizar os arquétipos do baralho cigano para isso, tá? Mesmo para assim, mesma coisa. Por exemplo, a carta 4 a carta 4 do baralho cigano é a casa. Você poderia até usar a carta 4 da casa para isso. No tarô, a carta do imperador é que vai fazer referência à casa, tá? Por quê? É o domínio, o sistema, né? Então, você pode conectar, representar a sua casa pela carta do imperador e conectar ali. Ou o que você poderia fazer também? Pega a carta 7, escreve o seu pedido, como eu te falei, e acende uma vela para favorecer aquilo ali. E aí, qual que é a cor que vai favorecer? Vermelho, amarelo ou laranja. Sempre que você quiser fazer coisas rápidas, usa cores quentes. Entendeu? Outra coisa importante também sobre... falei, né? Você pode mesclar, por exemplo, colocar a imagem sobreposta, né, ali no computador ou no celular e mandar imprimir também, é ótimo. Vocês podem escrever na carta, como eu falei com vocês também, é uma coisa muito boa de fazer. Eu tinha uma coisa importante que eu ia falar e acabei esquecendo agora. É que eu vou lembrar. Vocês podem imprimir grande essas imagens e colocar em ambientes específicos. Por exemplo, é muito comum, isso eu vi uma vez, por exemplo, eu estava viajando, a carta do diabo grande num bar, desses bar assim, que é bar, boate, já era para trazer aquela energia. Por exemplo, a carta do mago, vocês podem colocar no escritório ou no ambiente de trabalho, vai favorecer ali a evitar a procrastinação. Você pode utilizar a carta da imperatriz no quarto de casal, pode enfiar debaixo da cama, pode colocar um quadro, pode colocar atrás da foto do casal. Por exemplo, a carta da temperança, por exemplo, está tendo muita briga na sua casa, guarda a carta da temperança em algum ambiente, por exemplo, de grande circulação, como a carta da casa. Tá? Mas quando eu falo guardar a carta, ativa com uma vela primeiro. Acende uma vela, ativa aquela carta, pede para a carta o que você quer, e aí você coloca naquele ambiente para imantar aquilo ali. É uma coisa boa. Outra coisa que vocês podem fazer, escrever e queimar a carta, oferecendo para, tipo assim, para que aquilo se materialize. Eu já fiz isso muito também no passado. De escrever o pedido no arquétipo da carta e queimar para aquilo se materializar. Fogo tem esse poder, né, de acender, de transmutar, de gerar. Lembrar sempre de conectar o pedido com o arquétipo. Tá? Não adianta você pedir uma coisa também, porque o arquétipo não tem nada a ver com aquilo. Pode falar. Não.
Pedir para o arquétipo errado, sim. Isso, isso. Entendeu? Sim, é como eu falei com vocês. As cartas, elas são portas para uma dimensão onde aqui a regra é aquele sistema, é aquela energia. Você precisa trabalhar aquilo ali. Agora, lembra do contrário? Então, por exemplo, você pode pegar, tem uma coisa que a gente chama de batizado. O que é o batizado? Pegar a carta do imperador, por exemplo. A pessoa lembra o imperador de alguma forma. Você batiza a carta representando aquela pessoa. Escreve o nome completo dela, pega um pouquinho de água. Lembra o ritual de batismo lá da igreja? Então, vamos lá. Eu te batizo fulano de tal. A carta passa a representar aquela pessoa. E aí, por exemplo, você quer quebrar a força dela, tipo assim, amassa a carta como se você estivesse amassando aquele processo. Então, eu quebro a força de fulano de tal, eu quebro a manso. Aí são as palavras que você conhecer. Isso é um exemplo do que você pode fazer. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui legal para vocês. Ah, outra coisa legal aqui da carta do diabo, para a gente focar em coisas positivas. Quando o relacionamento do casal esfriou na cama, você pode utilizar esse arquétipo aqui para dar aquela acendida nessa parte sexual do casal também. Não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, tá? Deixa eu visualizar um outro processo legal. A carta do sol, como eu falei com vocês podem usar em rituais de prosperidade, né? Pode colocar na carteira, pode fazer um patuá com ela, por exemplo. Pega um saquinho esses saquinhos, coloca a carta, coloca umas moedas, louro, canela, costura e carrega com você para atrair a prosperidade. Ou deixa na loja, deixa no escritório de vocês. Também são algumas técnicas assim que vocês podem utilizar, tá? Compreendendo, gente, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, a carta da Lua você pode utilizar para representar, por exemplo. Agora um outro exemplo legal aqui também que eu vou mostrar para vocês. A carta da Lua, você está com um problema no útero, por exemplo. E aí, gente, esses conhecimentos vêm com estudo, né, e tudo mais. Se você pegar a carta da Lua, a carta da temperança e a carta do Sol, você pode estar trabalhando processos de saúde focado nessa parte do útero. Tá. Magias nesse sentido. Deixa eu visualizar outro processo aqui que a gente pode trabalhar também. Entendeu? Vocês podem fazer essas combinações, essas associações. Então, por exemplo, às vezes você precisa de... Você vai abrir uma empresa, quais são os que você poderia utilizar? Você pode utilizar a carta do imperador, a carta do mago e a carta do sol. Então, você pode fazer várias combinações ali dentro daquilo que vocês aprenderam, daquilo que vocês entenderam das cartas. Inicialmente, eu recomendo que vocês comecem com uma única carta, né, assim, trabalhando individualmente até vocês ganharem uma certa estrutura. E depois vocês colocam, tá? Outra coisa importante, gente, deixa um tarô, e aí pode ser só os arcanos maiores, ou se vocês quiserem os arcanos maiores e menores, no altar de vocês, ou no espaço que vocês utilizam para o seu sagrado, com a intenção de conexão com a sua espiritualidade. Não é um que você vai utilizar para jogar para as pessoas. É uma porta de conexão da sua espiritualidade para você. E aí, quando você tiver alguma dúvida, você vai lá e tira. Para você, entendeu? Qual que é a mensagem do universo para mim, ou dos meus mentores para mim? Só que esse baralho, porque o que acontece? Claro que você pode usar o que você utiliza para jogos, tudo bem. Mas vai ficar tipo um telefone de conexão direta ali, só você com seus mentores. A pureza da mensagem, a comunicação vai ser mais interessante. Eu recomendo que vocês façam isso. Ter um baralho ali só de mensagem, só de orientação do que você deve fazer. Tudo certinho, então, entenderam? Bom, então o seu curso está previsto para outubro. Curso de magia? Sim. Você sabe quando de outubro? Provavelmente no início, sabe? A minha ideia é começar em outubro e até meados de novembro, início de dezembro. Isso nesse formato do professor Paulo aqui, esse formato ao vivo, tá? Porque a gente tem outros cursos no formato gravado.
Então, por exemplo, a gente vai ter um curso de Voodoo que vai começar em setembro, mas é no formato gravado. O de magia natural ao vivo vai acontecer em outubro. Então, a ideia é começar já no início de outubro. Guarde logo as 3 vagas. Pode deixar que eu vou guardar assim. Não, vai ser muito bom. E é um curso assim, que nesse curso a gente aprende sobre instrumentos mágicos, altar, a gente aprende sobre tudo dentro da magia e eu quero focar também na prática, né? Abrir círculo. Tem muita coisa legal. Mas é nesse esquema também, você grava as aulas. Não, esse de magia natural. Ah, não, sim, depois eu Deixa disponibilizo as gravado. aulas gravadas. Tá. Entendeu? Não, assim, é ao vivo, mas a gente disponibiliza a gravação. É porque tem formato que é ao vivo e tem formato que já é gravado desde o início. Que a gente monta ali gradativo desde o início. Por que que eu estou te perguntando? Porque justamente em outubro eu vou fazer uma viagem de 10 dias. E aí eu estou preocupada, porque eu quero fazer esse curso de magia. Eu falei, "Puxa vida, tem Não, que mas gravar." se for 10 dias, o máximo que você vai perder vai ser 2 aulas. Assim, mais que isso você não vai perder. E o mínimo de aulas que a gente deve ter vai ser de 8 a 12. Tá. Eu estou pensando, inclusive, em 13, que é um número sagrado dentro da bruxaria, sabe? Estou pensando em 13, que aí é um curso de magia natural completo, sabe? E quando que a gente vai poder fazer as inscrições? Porque eu também não quero perder os seus cursos. Não, mas pode deixar que eu aviso. Pode ficar tranquilo que eu aviso. Pois é, mas aonde que você vai avisar? Porque o do baralho eu não tive resposta, então já estou preocupada. Não, mas eu vou avisar lá no grupo. Não, já prometo que eu vou. Pode ficar tranquilo que eu vou avisar aqui. Não, mas nesse grupo aqui do Paulo? Nesse grupo aqui do... Não, pode deixar que eu aviso. Pode ficar tranquilo, tá? Eu aviso. E o de baralho cigano também. Só que o de baralho cigano, o que mais avançado, é no formato gravado. Porque não vai ser ao vivo, não. Você pode deixar o seu link do que você falou que tem no YouTube, do que é iniciante? Vou colocar lá no grupo para todo mundo a apostila e também o acesso às aulas. E outra coisa, você faz consulta? Porque eu já estou interessada também, se você fizer, de eu marcar uma com você. Faço. Gente, vocês podem mandar mensagem para mim no privado, gente. Você sempre pode mandar, tá? Mensagem eu não tenho o seu privado. Onde está? No próprio número, no próprio grupo. Tá. No eu já grupo. vou mandar mensagem para você, hein? Não esquece meu nome, que eu vou pegar no seu pé. Gente, assim, é muita coisa. Hoje, por exemplo, sem brincadeira. Eu estou trabalhando desde claro que eu parei para almoçar e tudo. Mas eu já dei aula de antes de vir para cá, dei aula de tarô agora. Eu fiz vários atendimentos ao longo do dia, gravei aula para o curso que a gente está gravando, que vai ficar um curso que vai sair agora no final do mês. Então, nosso Deus, hoje, assim, então, às vezes eu demoro para responder, mas 1, 2 dias no máximo eu respondo. Você está respondendo. Ô, Gil, qual a carta boa para a gente trabalhar assim, maior clareza nos sonhos? Eu sonho muito, e geralmente eu me lembro, mas os meus sonhos têm muita conexão, eu, inclusive, costumo anotá-los, né? Mas, assim, qual a carta que pode facilitar mais ainda esse processo? Ou como eu uso ela? Na verdade, uma combinação. Porque, por exemplo, a carta que traz clareza em qualquer situação é o Sol. Porém, a carta do Sol inibe sonhos. Então, o que acontece? Uma carta que seria bacana para você é ou a carta do Sol em conjunto com a Lua, ou a carta do Sol em conjunto com a sacerdotisa. Porque aí vai trazer clareza para os processos do subconsciente. Né? Tanto a Lua quanto a sacerdotisa estão conectadas ao subconsciente. Então, você traz clareza para aquela situação. Se você pega o Sol, você para de sonhar. E eu uso como? Uso no travesseiro? Você pode usar no travesseiro, você pode, tipo assim, juntar as duas, escrever um pedido, queimar, como eu te falei. Você pode, por exemplo, meditar nas duas cartas. Agora, uma coisa interessante que você falou sobre sonhos, vou te dar uma orientação para você entender. Primeiro, tem um caderno de sonhos, né, para você anotar esses sonhos. Segundo, dê muito mais atenção à primeira... Sabe quando você acorda de manhã, aquele primeiro sentido que você dá para o seu sonho? Aquele geralmente é o certo. Porque o que acontece? Depois você vai racionalizando o sonho, e aí você quebra, você começa a colocar atributos que não tinha no sonho. Então, assim, sabe quando você acorda de manhã? É isso.
aquele é o primeiro sentido. E dê muito mais sentido ao que você sente no sonho do que ao que você vê no sonho. Ok, tá. Que às vezes, por exemplo, é um sonho bonito, mas te dá uma tristeza. Ou às vezes é um Isso. sonho, entendeu? Então, assim, dê mais sentido ao que você sente do sonho Sim, e valor ao que você interpreta. Então, por isso que é bom acordar e anotar. tá. Pronto, tá certo. E anota Entendi. não só o sonho, anota o que você sentiu do sonho, qual foi o primeiro pensamento. Então, por exemplo, igual outro dia eu tive um sonho, que era o seguinte, eu estava ajudando, tinha uma cobra no chão, eu não queria matar a cobra. Eu tentei varrer ali se ela me picou. Acordei com aquela coisa, gente, eu estou ajudando alguém que vai me sacanear. Então, assim, aquele primeiro... Primeiro insight mesmo, a primeira, né? Tá. Essa é a palavra. Mas aí você pode usar dessa forma também, tá? Outra coisa legal, no curso de magia a gente fala um pouco sobre isso também. A vassoura da bruxa é um instrumento que a gente usa muitas vezes para ter clareza à noite, viagens astrais. Sim. Ótimo, ótimo. Perfeito. Tá Pessoal, bom. mais alguém tem alguma dúvida? Não, aula maravilhosa, viu? Super, Lá super. na apostila que eu mandei para vocês mais cedo no grupo também, tem algumas, assim, umas palavras-chave sobre cada uma das cartas. Em que contexto vocês podem utilizar. Então, dá uma olhadinha também, que às vezes, assim, assiste de novo, mas, assim, às vezes lá já tem tipo um resumo, sabe? Que é legal também. Certinho? Ok. Tá bom, certinho. Só para esclarecer mais uma vez, desculpa, mas só mais uma vez para esclarecer. É a carta do imperador para venda de imóvel. Escrevo na Para qualquer carta. coisa vinculada à casa. Tá, eu Tá. escrevo na própria carta, né? E acendo a vela vermelha, laranja ou amarela. Vermelha, amarela. Então, no caso, você pediu para acelerar também, né? Então, já coloca junto com o carro. Com o carro, tá. Isso, perfeito, perfeito. Ok, Vai trazer essa ideia do movimento, tá bom? beleza. Ok, tá bom. Então, Muito bom. pessoal, ó, você que está assistindo a gravação desse vídeo, se tiver alguma dúvida também, pode deixar para a gente lá no grupo, tá? Se por algum motivo você também não tem acesso a esse material que eu falei, que tem o resumo de cada carta, vocês podem procurar com a gente também, tá? Seja lá no grupo ou no privado. A você que está assistindo ao vivo aqui com a gente, gratidão. Foi muito bom passar essas horas com vocês. E em breve a gente está aí de novo falando de outros assuntos, né? Agradecer a você que está aí consumindo esse curso com a gente, aprendendo com a gente. E de coração espero que a gente possa estar agregando aí na vida de vocês, tá bom? Bom, Muito gratidão. obrigada Gratidão, Gil. pela sua aula. Nossa, apaixonado pela sua aula. E estou já pensando, já estou esperando outubro, ou esperando você dar outra aula nessa aula do Paulo. Tá. Na outubro, se Deus quiser, a gente vai trazer esse curso de magia, que eu sempre gosto no mês das bruxas de trazer. Aí a gente começa no início de outubro e vai até o início de dezembro, até dia 15 de dezembro. Ótimo. Ok. Obrigada, viu? Já estou Boa noite para confirmada. vocês. Pessoal, linda Tá, noite e gratidão, viu? Gratidão a Gratidão. você